Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 23. Capítulo 220, Tempo Desordenado, o Velho Cyrus. Dumbledore? Cyrus olhou e uma sombra branca flutuou vinda da escuridão profunda. Dumbledore pisou nas chamas quase extintas, como se caminhasse por um deserto desolado, pisando em grama murcha e persistente. Ele primeiro baixou o olhar para Grindelwald com uma preocupação e um pânico ocultos nos olhos. Logo confirmou que Grindelwald estava bem, então respirou aliviado secretamente e olhou para Cyrus. Todos esses detalhes minuciosos foram vistos por Cyrus. Dumbledore. Grindelwald chamou suavemente o nome de Dumbledore. Sendo visto em um estado tão lamentável, Grindelwald estava um pouco envergonhado. Seus dois bigodes tremeram, tentando suavizar o constrangimento. Se você está planejando lidar comigo junto com ele, então chegou um pouco tarde. Se está aqui especificamente para me salvar, devo dizer que chegou no momento exato. Dumbledore teimosamente não respondeu. Ele estava deliberadamente mantendo distância de Grindelwald, parecendo exatamente um casal em uma guerra fria após uma discussão. Ele conseguia falar com qualquer pessoa, menos com Grindelwald. Eu não esperava que aquela fosse a sua magia, Cyrus. Dumbledore olhou nos olhos de Cyrus. Ele estava se referindo à onda de calor infernal. Esta não era apenas um feitiço de artes das trevas. Na visão de Dumbledore, era também um reflexo do eu interior de Cyrus. Feitiços de artes das trevas malignos e poderosos não poderiam ser conjurados sem emoções extremas. Exatamente como quando Cyrus foi ressuscitado pela primeira vez na Casa dos Gritos. Sua maldição Avada Kedavra era fraca e sem poder. Antes disso, Dumbledore sentia que Cyrus era muito mais seguro, pelo menos comparado a Lord Voldemort, e até mesmo comparado a Grindelwald. Essa segurança não era uma diferença de força, mas de caráter. Mas agora ele precisava reavaliar o perigo de Cyrus. No entanto, o que Dumbledore não sabia era que após Cyrus obter a magia antiga, especialmente após receber o legado deixado por Morgana, ele não seria afetado pelas emoções dos feitiços. Para ele, um feitiço era meramente um feitiço. Cyrus não tinha intenção de explicar. Ele ergueu ligeiramente a cabeça, e toda a magia em seu corpo foi mobilizada. Cada gota de sangue fluindo em suas veias estava quente como magma. Seu coração e pulso batiam, fortes e poderosos. Cyrus estava pronto para lutar contra Dumbledore e Grindelwald simultaneamente. Este era um bom palco, especialmente porque a chegada de Dumbledore trouxe novos drones mágicos. O resultado desta batalha seria visto por todos. Cyrus moveu sua varinha de madeira de cobra, mas nenhum feitiço disparou. Voxox! A ponta de sua varinha cortou o ar, emitindo um som agudo. Cyrus manteve-se ereto, como mestre espadachim. Venha Dumbledore, venha sozinho ou venha com ele, tudo bem. Cyrus desafiou Dumbledore, mas, neste momento, ninguém sentia que ele estava se superestimando. No campo de quadribol em Hogwarts, todos viram Cyrus derrubar Grindelwald através da perspectiva de Dumbledore, mas as expressões de todos eram completamente diferentes. Bella contraiu o canto da boca, impassível, como se nada disso a surpreendesse. Quando Graves viu Grindelwald caído no chão, sua admiração por Cyrus atingiu um nível fanático. Um dos bruxos mais poderosos em 100 anos foi realmente derrotado por Cyrus dessa forma? A aparência miserável do bruxo das trevas que envergonhou seus ancestrais fez Graves sentir-se deleitado. O rosto de Babajide Akinbad estava sombrio, e ele não pôde deixar de se preocupar com Dumbledore. Especialmente um bruxo como ele, que vivenciou a era em que Grindelwald governou a Europa, podia apreciar melhor o valor desta batalha. O próprio nome Grindelwald era um pesadelo terrível. Eu vi isso direito? O rosto de Fudge estava cheio de surpresa. Mesmo através da tela, quando viu os olhos de Cyrus, ele não pôde deixar de sentir timidez e recuou 2 passos. Ele derrotou Grindelwald. Enquanto falava, ele olhou para Umbridge com os olhos espremidos em fendas pela gordura. O rosto de Umbridge estava completamente sem cor, e seu rosto de sapo pesadamente maquiado estava cheio de medo. Fudge na verdade gostava bastante de Umbridge, embora essa bruxa fosse às vezes um pouco repugnante. Ela era boa em bajulação e era uma das poucas pessoas no Ministério da Magia que o fazia se sentir um verdadeiro ministro. Por causa disso, ele havia promovido excepcionalmente Umbridge a vice-ministra. Mas agora parecia que ele teria que abandonar Umbridge. Essa tola havia provocado Cyrus, e Cyrus não tinha um temperamento tão bom quanto o de Dumbledore. Se ele ficasse zangado por causa disso, poderia até arrastá-lo junto. Pensando nisso, Fudge já havia decidido exonerar Umbridge imediatamente após o fim do torneio tribruxo. No entanto, mesmo assim, ele olhou mais uma vez para a tela, incapaz de evitar a dúvida se o que via era uma ilusão. Como ele pôde derrotar Grindelwald? Qual a idade dele? Ele murmurou como se suspirasse. Bart ouviu suas palavras e olhou para ele com indiferença, mas, em seu coração, estava pensando sobre a idade do Lorde das Trevas. 68? Ou 69? Ele não tinha certeza, mas uma coisa era certa. A idade física de Cyrus era de apenas 16 ou 17 anos. Ele estava longe de atingir seu limite. No longo tempo que viria, o poder mágico de Cyrus acumularia continuamente até que ninguém fosse seu oponente. Desde que você sobreviva primeiro, ele pensou maldosamente. Ele não se importava que Grindelwald tivesse perdido. Pelo menos esse velho comprou algum tempo para o Lorde das Trevas. Cyrus e Dumbledore estavam ambos presos, dando ao Lorde das Trevas mais tempo para completar seu grande retorno. Além disso, Grindelwald não estava morto. A misericórdia de Dumbledore salvou sua vida, e este aliado ainda poderia ser útil após a ressurreição do Lorde das Trevas. O que o deixou ainda mais feliz foi que parecia haver algum desentendimento entre Cyrus e Dumbledore. Ele viu Dumbledore caminhar a passos largos na frente de Cyrus, expondo suas costas para Grindelwald sem reservas, e Cyrus também pegou sua varinha de madeira de cobra, parecendo pronto para começar uma batalha com Dumbledore imediatamente. Lutem! Quanto mais intenso, melhor. Ele zombou. Todos podiam ver a atmosfera tensa entre Cyrus e Dumbledore, e mais de 1000 jovens bruxos em Hogwarts também estavam em polvorosa. Cyrus realmente venceu. Os olhos de Fred se arregalaram. Ele cutucou George ao lado dele. Eu me lembro que Grindelwald é um dos bruxos mais poderosos deste mundo, não é? Mesmo assim, é impossível derrotar o professor Dumbledore. Lino, parado por perto, colocou a cabeça para fora e disse seriamente, derrotar Grindelwald não é nada. Dumbledore é famoso por derrotar Grindelwald em 1945. Isso significa Angelina, no meio da multidão, ouviu a conversa e se virou dizendo surpresa que Cyrus pode ser tão poderoso quanto o professor
Dumbledore? No entanto, alguém rapidamente questionou sua suposição. Isso é impossível. Dumbledore é o maior bruxo do mundo. Ninguém é mais poderoso do que ele. Embora muitas pessoas em Hogwarts pensassem que Dumbledore estava caduco, ninguém pensaria que Dumbledore era fraco. Eles não tinham uma compreensão clara do poder de Grindelwald, mas estavam muito mais familiarizados com outro Lorde das Trevas, Lord Voldemort. Alguém se lembra? Dumbledore é a única pessoa que você sabe quem teme. Quem falou foi um bruxo da Corvinal. Ele acreditava firmemente na força de Dumbledore e, ao falar, seu olhar varreu todos ao seu redor, com tal convicção que fez as pessoas sentirem que suas palavras eram muito razoáveis. Neste momento, ele se levantou como se ele próprio fosse Dumbledore. Ouso dizer que Grindelwald pode ser muito poderoso, mas ele não pode se comparar a você sabe quem. Ele descartou Grindelwald e Cyrus como sem valor, não apenas por sua confiança em seu diretor, mas mais por ciúme em relação a Cyrus. Desde que Cyrus compareceu pela primeira vez a um jantar em Hogwarts, esse homem, não importa onde fosse, parecia estar sob os holofotes, não apenas brilhando, mas também ofuscando todos os outros. Durante o baile de inverno, ele até dançou sozinho com 3 das garotas mais bonitas. Isso não era nem a metade. A garota que dançou com ele na época ficou distraída durante todo o baile, olhando constantemente para Cyrus, desejando que Cyrus pudesse conjurar mais dezenas de clones para dançar ao seu redor. Esse ciúme profundo tornou sua malícia em relação a Cyrus muito alta. No entanto, assim que ele terminou de falar, uma voz desdenhosa veio de trás dele. É mesmo? Rony não sabia quando havia caminhado do lado de Hagrid, inclinando a cabeça com um olhar solidário, como se tivesse pena de sua sabedoria não tão grande. Que percepção profunda você tem, Weasley? O bruxo retrucou imediatamente com sarcasmo. Como ele usou o sobrenome, Fred e George também ficaram um pouco descontentes. Os dois trocaram olhares, já tendo decidido dar uma boa lição nesse cara após a partida. Rony, no entanto, não sabia o que seus dois irmãos estavam pensando. Neste momento, sua mente estava ocupada com a ignorância deles. Essas pessoas simplesmente não conheciam as habilidades de Cyrus, apenas ele conhecia, o que dava a Rony um sentimento único. Ele sentiu-se um pouco tonto e disse de forma muito arrogante: então você não deve saber que Lord Voldemort ressuscitou antes e Cyrus o derrotou. As palavras de Rony imediatamente os deixaram atônitos, mas a primeira reação deles não foi de surpresa, mas de dúvida. Você está mentindo, Weasley. Vocês não acreditam em mim? Rony disse, um pouco irritado. Se fossem espertos, saberiam que Harry foi sequestrado 2 vezes. Todos os professores de Hogwarts sabem que Lord Voldemort ressuscitou, e todos viram Cyrus derrotá-lo. Ao ouvir Rony mencionar os professores, os outros sentiram que a credibilidade desta notícia aumentou um pouco. Os gêmeos naturalmente sabiam do sequestro de Harry, mas não sabiam que Lord Voldemort havia ressuscitado. Neste momento, seus rostos estavam cheios de curiosidade, prontos para fazer Rony explicar cada detalhe. Conte-nos em detalhes. Você realmente acredita nele? O rosto do bruxo caiu, mas ele ainda insistia que Rony estava mentindo. Se você sabe quem realmente ressuscitasse, como poderíamos não saber? No entanto, a esta altura, poucas pessoas estavam dispostas a ouvi-lo mais. Apenas Angelina se espremeu pela multidão em direção a Rony, zombando ao passar por ele. O que você sabe quem precisa se reportar a você quando ressuscita? O bruxo da Corvinal sentou-se de volta com o rosto vermelho. Ele havia se tornado motivo de chacota, mas ainda proferiu uma ameaça dura. Vocês todos esperem para ver. De qualquer forma, agora que Cyrus e Dumbledore se encontraram, logo ficaria claro quem era mais poderoso. Ministério da Magia, 6º nível. As chamas quase queimaram tudo no 6º nível até cinzas, deixando apenas ruínas. Dumbledore sentiu uma solenidade sem precedentes. A pressão que Cyrus exercia sobre ele era diferente de tudo que ele já havia sentido. Mesmo Lord Voldemort estava longe de ser comparável. Ele sentiu que o ar estava excepcionalmente seco, resultado das chamas ardentes, mas havia outra sensação que vinha da magia de Cyrus, uma sensação pegajosa. A magia de Cyrus parecia estar em todos os lugares. Dumbledore sentia como se estivesse caminhando na água, cada movimento exigindo mais esforço do que o habitual, ou como se estivesse enterrado na areia de uma praia, onde até respirar era difícil. Tudo ao seu redor mudou completamente aos olhos de Dumbledore. Era como assistir a um filme com um filtro antigo, onde 1 ou 2 linhas pretas trêmulas apareciam ocasionalmente no quadro. Parece que o legado de Morgana lhe deu um poder imenso. Dumbledore disse suavemente. Mas duvido muito que esse poder possa realmente rivalizar com a varinha das varinhas. O olhar de Cyrus repousou na varinha de madeira de cobra na mão de Dumbledore. Ele nunca havia segurado a verdadeira varinha das varinhas, então ainda não sabia quanto poder ela realmente possuía. Ela pode torná-lo invencível? Lord Voldemort era conhecido como o bruxo das trevas mais poderoso, mas ainda não era páreo para Dumbledore. Talvez Lord Voldemort e Dumbledore possuíssem poder mágico semelhante, mas a varinha das varinhas claramente tornava Dumbledore imbatível. Se não fosse por Harry, ou melhor, se Harry não fosse uma Horcrux, Dumbledore talvez não precisasse se sacrificar para matar Lord Voldemort. Eu acho que se há algo que você quer aprender, vivenciar por si mesmo é a melhor maneira. Dumbledore disse. Cyrus riu baixo. Parecia que Dumbledore poderia estar um pouco zangado por ele ter dado uma surra em sua antiga paixão. Cyrus olhou para Grindelwald, que sorria triunfante. Então ele ergueu sua varinha de madeira de cobra. É exatamente o que eu estava pensando. Bum! Em um instante, uma violenta flutuação mágica espalhou-se do subsolo para todos os cantos do Ministério da Magia. Os rastros de magia eram claramente visíveis até para pessoas comuns. Ondulações douradas ecoaram, passando pelo corpo de Cyrus inadvertidamente. Cyrus parou. Naquele instante, seu corpo pareceu ter passado por vários ciclos. Sua pele originalmente lisa tornou-se subitamente flácida, cheia de rugas como um chopo morto no deserto. Ele sentiu que sua força parecia estar se esvaindo, e a vitalidade em seu corpo parecia estar sendo sugada por algo. Essa fraqueza súbita quase o impediu de segurar sua varinha com firmeza. Ele ajoelhou-se, encolhendo o corpo em uma bola, parecendo tão frágil quanto uma antiguidade que se estilhaçaria ao toque. Dumbledore e Grindelwald ficaram ambos atônitos. Em seus olhos espantados, Cyrus já havia se tornado grisalho. O que está acontecendo?
Grindelwald perguntou surpreso, mas logo percebeu que sua avó soava décadas mais jovem, e o velho Dumbledore à sua frente havia desaparecido, substituído por um homem jovem de cabelos castanhos. Alvo, o que você fez? Você se tornou jovem novamente. Grindelwald gritou surpreso, pensando que havia retornado aquele verão em Godric's Hollow em suas memórias. Não fui eu, a mente de Dumbledore trabalhava rápido. Neste momento, o grisalho Cyrus ergueu a cabeça. Ele parecia uma múmia ressecada, mas seus olhos carmesim dourados ainda eram claros e brilhantes. As regras do tempo foram quebradas. Departamento de Mistérios. Dumbledore gritou. Capítulo 221. A viagem no tempo de Voldemort. Departamento de Mistérios. Quase 2 horas e meia atrás. Quando todos os tesouros dos campeões foram colocados aqui, Gabrielle abriu seus olhos escarlates. Ou melhor, Lord Voldemort. Desde que decidiu participar do torneio Tribruxo, Lord Voldemort não tinha a intenção de ir embora. Ele apenas criou a ilusão de sua partida, levando Cyrus e Dumbledore a suspeitarem. O plano subsequente era óbvio. Ele se levantou, examinando a sala em que estava. Vários cérebros de formatos estranhos lhe indicaram sua localização. Sala dos cérebros. Lord Voldemort desdenhou friamente. A consciência é de fato cheia de mistérios, mas não é aqui que eu quero estar. Ele circulou a sala dos cérebros, não encontrando nenhum outro tesouro dos campeões. Claramente, todos haviam sido colocados em salas diferentes. Que pena, Harry Potter não estava aqui. Ele balançou a cabeça com pesar. Caso contrário, ele poderia ter recuperado uma de suas Horcruxes primeiro. Não importa, não é tarde demais para recuperar a última Horcrux depois que eu voltar da Câmara do Tempo, pensou Lord Voldemort, saindo da sala dos cérebros. Falando nisso, esta era sua primeira vez no Departamento de Mistérios. Antes disso, ele apenas tinha ouvido falar, mas nunca havia pisado pessoalmente no local. Ao sair da sala dos cérebros, Lord Voldemort se viu em uma sala circular, onde 12 portas idênticas estavam firmemente fechadas, começando então a girar rapidamente diante de seus olhos. Embora houvesse apenas 12 portas, isso significava que ninguém sabia por qual porta ele havia passado antes, ou qual porta escondia perigo. É claro que isso não era difícil para Lord Voldemort. Entre os comensais da morte, havia aqueles que já haviam trabalhado no Departamento de Mistérios antes, e Lord Voldemort já sabia como distingui-las. Seu olhar de serpente percorreu cada porta. Câmara da Morte, Sala das Profecias. Ao falar da Sala das Profecias, Lord Voldemort lembrou que deveria, sem exceção, haver uma profecia sobre si mesmo e Harry aqui. Isso dizia respeito a como aquele pequeno bebê derrotou o grande Lorde das Trevas há mais de 10 anos. Logicamente, Lord Voldemort deveria se importar profundamente com isso e estar ansioso para saber o conteúdo completo da profecia para encontrar uma maneira de quebrá-la. Mas agora, embora o pensamento da profecia tivesse surgido na mente de Lord Voldemort, ele permaneceu imóvel. Era meramente uma profecia e sobre Harry Potter, para ele agora, não havia necessidade de olhá-la. O atual Lord Voldemort não se importava mais com aquela profecia. Após vários encontros com Harry, ele descobriu que a criança não tinha nada de especial e não valia sua atenção excessiva. Ele até se sentia um tanto intrigado por ter sido tão tolo há mais de 10 anos, realmente acreditando na profecia e fazendo tanto alvoroço por causa de um simples pirralho. Como resultado, ele agora havia perdido o controle de suas Horcruxes, permitindo que Cyrus se tornasse uma entidade independente e até se opusesse a ele. Mas não importava. Logo ele seria capaz de corrigir a história e mudar os erros que cometeu. Como a história poderia ser mudada, Lord Voldemort estava confiante de que, contanto que retornasse ao passado, ele poderia, até certo ponto, apagar a existência de Cyrus. Desde que fizesse algumas viagens no tempo, ele poderia obter a Pedra Filosofal para ressuscitar seu corpo e recuperar todas as suas Horcruxes do passado. Lord Voldemort acreditava que uma vez que reivindicasse todo o seu poder, ninguém neste mundo seria seu oponente, nem mesmo Cyrus. Mas no fim das contas, se Cyrus sequer existiria era uma questão. Ele desdenhou friamente, caminhando em direção à Câmara do Tempo. A Câmara do Tempo era talvez excessivamente deslumbrante para Lord Voldemort. Relógios tic-taqueando moviam-se por toda parte, e uma luz semelhante a diamantes explodia por toda a sala. Lord Voldemort ignorou essas coisas chamativas, mas impraticáveis, passando por um gigantesco relógio de carrilhão, mais alto que um homem, e caminhou até o fim da sala. Esta era a fonte de toda a luz em toda a sala, o começo e o fim do tempo. Diante dos olhos de Lord Voldemort havia uma cúpula de vidro transparente, dentro da qual correntes de ar cintilantes flutuavam. Conforme as correntes de ar se moviam, o minúsculo beija-flor ia da vida para a morte, depois da morte para a vida, repetindo seu ciclo como ondas em uma costa, subindo e descendo. Como eu não percebi, a imortalidade que eu buscava estava na verdade bem diante dos meus olhos. Em comparação, as Horcruxes eram, afinal, apenas um poder imperfeito. É claro que tinham vantagens. Possuir Horcruxes poderia conceder uma vida longa e um corpo imortal. Mas as desvantagens também eram óbvias. Uma vez que uma Horcrux era criada, ela acabava se tornando um objeto externo. Lord Voldemort estendeu um dedo em direção à cúpula de vidro, tocando-a gentilmente. No momento seguinte, o vidro derreteu e se estilhaçou como gelo. Ele imediatamente estendeu a mão para dentro das correntes de ar rodopiantes. Logo em seguida, o corpo de Gabrielle liberou uma densa névoa negra, e um monstro em forma de fumaça deixou o corpo dela, desaparecendo completamente no tempo. Viajar no tempo era uma sensação estranha. Lord Voldemort sentiu seus arredores congelarem em um instante. O mundo inteiro parecendo luz solar brilhando através de vidros coloridos, deixando para trás uma gama de cores oníricas. Então tudo foi esticado. Ele mal conseguia ver qualquer coisa, apenas fantasmas intermináveis passando silenciosamente por ele, finalmente se sobrepondo. O que exatamente está acontecendo? Grindelwald ainda não tinha entendido o que havia acontecido. A habilidade de profecia era cheia de incertezas. Mesmo que Grindelwald usasse imediatamente aquele olho especial para observar o futuro, o que ele conseguia ver era fragmentado e incompleto. Ele agora tinha apenas uma suspeita. Era provável que Lord Voldemort, aquele chamado de Lorde das Trevas, tivesse feito algo. Grindelwald olhou cautelosamente para as costas de Dumbledore, incerto se deveria revelar sua aliança com Lord Voldemort. Mas chamando de aliança, Grindelwald na verdade não sabia qual era o plano de Lord Voldemort. Ele apenas queria garantir que Dumbledore vivesse e não fosse morto por Cyrus. Pensando nisso, o olhar de Grindelwald passou por Dumbledore e fixou-se em Cyrus. Este sujeito parecia tão velho agora, como se até segurar uma varinha fosse difícil. Era uma boa oportunidade para matá-lo. Se fosse 50 anos atrás, ele definitivamente teria atacado Cyrus sem pensar duas vezes.
Mas agora, Grindelwald olhou para as costas de Dumbledore, seus olhos oscilando, e seus dedos na varinha se retorceram levemente, mas ele acabou não agindo. Em contraste, Sirius e Dumbledore sabiam mais. O rosto de Dumbledore estava cheio de preocupação neste momento. A quebra das regras do tempo significava que a única possibilidade era que algo estivesse errado com a Câmara do Tempo. Relacionando isso ao fato de ele ter acabado de enviar 3 campeões para a Câmara do Tempo, Dumbledore não pôde deixar de começar a se preocupar com suas vidas. Poderia ser que ele tivesse julgado mal? Fleur estava realmente possuída por Lord Voldemort? Sua expressão era solene enquanto olhava para Sirius e perguntava: Sirius, você notou algo incomum sobre Fleur Delacour? Dumbledore sabia que Sirius tinha a habilidade de ver vestígios de magia antiga. Talvez ele pudesse descobrir algo que Dumbledore não conseguiu? No entanto, Sirius balançou a cabeça lentamente. Ele parecia como se não ousasse se mover violentamente, temendo que pudesse acidentalmente quebrar o pescoço. Ele parecia tão velho quanto Dumbledore e Grindelwald combinados antes de se tornarem jovens, tanto que até sua voz era rouca, e falar era muito difícil para ele. Mas mesmo assim, Sirius não parecia particularmente desleixado. Seu tom era firme, não é a Fleur. Ele pausou e depois acrescentou: mas é de fato uma Delacour. Sirius tinha acabado de perceber o que havia acontecido, ou melhor, ele mal tinha considerado Lord Voldemort. Então, após confirmar que Fleur estava bem, não tinha pensado muito mais. Agora parecia que Lord Voldemort devia estar escondido dentro de Gabrielle, permanecendo no departamento de mistérios desde o início. Sirius apenas não esperava que Lord Voldemort quebrasse as regras do tempo. O que ele queria ganhar revertendo o tempo e mudando a história? Vida? Ou talvez uma Horcrux? Devemos ir ao departamento de mistérios imediatamente. Dumbledore rapidamente tomou uma decisão. Ele olhou para o envelhecido Sirius, que estava quase incapaz de se mover, e pensou que desta vez teria que ir sozinho. Você fica aqui, Sirius. No entanto, Sirius desdenhou e balançou a cabeça. Ele olhou para Grindelwald e disse suavemente: achei que você certamente aproveitaria meu momento de fraqueza para me matar, Grindelwald. Não acho que precisarei agir. Você está prestes a morrer sozinho, disse Grindelwald secamente. Sirius parecia ainda mais terrível agora do que antes. Sua pele enrugada mostrava manchas de idade, e todo seu corpo parecia emitir o cheiro de cadáveres em decomposição. O poder do tempo nunca cessou sua rotação sobre ele por um momento. Ele era como o leito de um rio exposto ao sol escaldante por meses. Sua pele seca parecendo já estar rachada, e com um leve movimento, se transformaria em pó. Dumbledore também olhou com preocupação. Sirius certamente parecia preocupante neste momento. Ele se sentia como se estivesse olhando para um pedaço de papel seco pelo fogo, que parecia ainda estar inteiro, mas na realidade com um toque leve. Se transformaria imediatamente em um fiapo de cinza. Você acha que eu vou morrer? Disse Sirius, e mais pele caiu de seu corpo velho e mirrado, que parecia ser apenas um esqueleto, mas precisamente por causa disso, podia-se sentir o sopro de vida crescendo. Os olhos de Grindelwald se arregalaram de surpresa. Tum, tum. Ele ouviu o som de um coração batendo violentamente na escuridão silenciosa. Aquele coração era vigoroso e poderoso, como se fosse a própria pulsação da vida. Em meio a esse rufar de tambores da vida, Sirius pareceu ser envolvido por uma luz dourada, e o tempo começou a reverter novamente. Era como se algo estivesse preenchendo suas veias, hidratando sua pele. As rugas em seu corpo foram suavizadas, as manchas de idade dispersas desapareceram e seu corpo se endireitou novamente, como uma árvore murcha voltando à vida na primavera. Era a Pedra Filosofal. Sirius foi ressuscitado através da Pedra Filosofal, com uma força vital vibrante e ilimitada. Seu novo corpo brotou do antigo e decadente, e Sirius retornou à sua aparência original sob os olhares atônitos de Dumbledore e Grindelwald. Vamos, dar as boas-vindas ao nosso Lorde das Trevas. Sirius se levantou, seus olhos brilhando com um fogo furioso. Então vamos partir. Dumbledore assentiu. Fique perto de mim. Em relação a Lord Voldemort, Dumbledore também deixou de lado seu duelo com Sirius. Ele não chamou nomes, então Grindelwald também permaneceu firmemente ao seu lado. Então Dumbledore, que parecia quase 100 anos mais jovem, levantou as duas mãos e as bateu com força no ar. Fawkes. Gupt. Chamas de fênix instantaneamente se acenderam em suas palmas. Uma onda gigante de fogo envolveu Sirius e Grindelwald simultaneamente em um instante. Departamento de Mistérios. Alguns minutos atrás, Cassandra, Cedrico e Fleur lançaram juntos um poderoso feitiço de explosão diretamente na porta do Departamento de Mistérios. No entanto, infelizmente, com seu poder mágico, eles não puderam romper tão facilmente as defesas mágicas da porta. O poder do feitiço de explosão ricocheteou, lançando os 3 para trás. Cedrico serviu mais uma vez como amortecedor, seus ossos quase se despedaçando com o impacto. Você está bem? Fleur se desculpou profusamente enquanto o ajudava a se levantar do chão. Quando ela voou agora há pouco, seu cotovelo atingiu o rosto de Cedrico. Cough, não, eu estou bem. Cedrico forçou-se a ficar de pé, olhando para a porta aparentemente intacta, e rangeu os dentes. Vamos tentar de novo, mas desta vez, vamos ficar mais atrás para evitar ferimentos. Não é necessário, disse Cassandra balançando a cabeça. Nossa magia combinada não vai explodi-la. Se o poder mágico de Cassandra já era equivalente ao de um professor de Hogwarts, então a defesa do Ministério da Magia era pelo menos equivalente à defesa do castelo de Hogwarts durante a batalha final na história original. Confiar apenas no bombardeio de feitiços não teria efeito. Então me diga, o que devemos fazer? Fleur, descontente com as palavras desanimadoras de Cassandra, imediatamente a desafiou. Eu sugiro força física. Cassandra disse um termo que Fleur não entendeu, mas ela não precisou entender porque Cassandra já tinha caminhado até a porta, então levantou o pé. Estrondo. Para o espanto de Fleur e Cedrico, Cassandra chutou a porta para longe. Você? Cedrico engoliu em seco, nunca sonhando que a elegante e comedida Cassandra faria tal coisa. Cassandra bateu as mãos, colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha e limpou a garganta, disfarçando seu constrangimento, então disse. É bem sabido que bruxos geralmente não consideram o uso de força bruta para romper barreiras? Cedrico e Fleur ainda estavam boquiabertos. Certo. O tempo está acabando. Vamos entrar primeiro, disse Cassandra com o rosto corado. Cedrico e Fleur então reagiram, seguindo Cassandra pela porta dentro.
Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 222. Retorno do tempo. Cassandra chutou a porta para abrir e os três entraram lado a lado. O que os recebeu foi uma sala circular com mais de uma dúzia de portas pretas idênticas sem marcas e sem maçanetas diante deles. As portas estavam espaçadas como se estivessem embutidas nas paredes pretas ao redor. Se você contar a que acabou de ser chutada e super faz exatamente 12 portas, disse Cedrico. Tudo bem, não mencione aquela porta. Cassandra retrucou irritada. A porta que ela havia chutado ainda estava caída no chão de mármore preto e a luz fraca das velas de chamas azuis nas paredes fazia o chão parecer uma poça de água preta. A porta parecia um barco solitário flutuando na água. Talvez porque uma porta estivesse faltando, o salão circular não girou desta vez. Eu acho que o tesouro deve estar escondido dentro das salas, disse Fleur. Ela não precisava dizer isso, não havia nada além de portas na frente deles, então o tesouro só poderia estar em salas diferentes. O tempo está acabando, vamos nos separar e procurar, disse Cedrico erguendo sua varinha e sua pistola como um lembrete. Não sabemos quais perigos podemos encontrar, é melhor estar com a varinha pronta. Cassandra nada disse, mas agiu com decisão caminhando em direção a uma porta. Ranger, desta vez foi fácil empurrar para abrir. Enquanto ela empurrava a porta para abrir, um cheiro de mofo de anos de selamento saiu correndo e a umidade e a poeira entraram em seu nariz fazendo Cassandra se sentir um pouco desconfortável. Ela não entrou precipitadamente, mas primeiro espiou lá dentro, estava um breu total. Lumos. Ela ergueu a varinha e conforme a luz fraca de sua ponta brilhava, a sala pareceu se iluminar com inúmeras faíscas no mesmo instante, inumeráveis pontos de luz piscando na escuridão como um céu estrelado inteiro. Bolas de cristal? Cassandra parou percebendo imediatamente que este era o escritório do vidente sobre o qual Cyrus havia lhe falado. Bruxos têm atitudes muito extremas em relação à profecia, alguns a buscam ansiosamente e acreditam nela implicitamente enquanto outros zombam dela. Isso está relacionado aos níveis variados de habilidade entre os videntes no mundo mágico. A maioria dos videntes neste mundo hoje em dia são charlatões em busca de fama, talvez seus ancestrais tivessem alguma glória, mas a esta altura a habilidade de profetizar já se desgastou em sua maior parte. Cassandra também não se importava muito com profecias. Ela entrou na sala pisando em uma poeira espessa que manchou suas meias anteriormente brancas. No entanto, ela não prestou muita atenção, em vez disso olhou em volta com cautela enquanto caminhava mais para o fundo. As prateleiras maciças tinham dezenas de metros de altura, seus topos eram invisíveis mesmo olhando para cima e havia inúmeras prateleiras organizadas como escamas aqui, para não mencionar o número de orbes de profecia. Ela iluminou sua varinha e caminhou mais fundo, a luz fraca da porta tornando-se mais distante como um trem se afastando gradualmente da entrada de um túnel. Cassandra tornou-se ainda mais cautelosa, mas inesperadamente o departamento de mistérios parecia não ter armadilhas de forma alguma. Mas pensando bem, em um lugar tão importante seria desastroso se algo desse errado por causa dos obstáculos montados. O menu reveliu. Cassandra lançou um feitiço e pegadas douradas começaram a se estender sob seus pés, saltando passo a passo na escuridão. Seguindo as pegadas, não demorou muito para ela descobrir Harry Potter amarrado e inconsciente no labiríntico escritório do vidente. Harry Potter? Cassandra ficou atordoada com um olhar de confusão misturado com um toque de desdém em seu rosto. Deveria ser um tesouro, então por que Harry Potter apareceu de repente? De quem o tesouro seria Harry Potter? A mente de Cassandra lampejou com a imagem de Cyrus, então ela não pôde evitar um calafrio. Ela balançou a cabeça vigorosamente, afastando aquele pensamento terrível de sua mente. Mesmo que fosse Gina Weasley ou Hermione Granger, eu acharia normal, mas como poderia ser Harry Potter? Ela admitia que Cyrus às vezes mostrava um favor especial a Harry, mas isso era por causa do relacionamento entre Harry e Lord Voldemort. Os dois eram de fato bons amigos, mas não a ponto de serem chamados de tesouro. Se eu tivesse desistido da segunda tarefa, talvez eu tivesse sido tesouro, pensou Cassandra, mas então ela teve uma ideia repentina e ficou curiosa sobre seu próprio tesouro. Se todos os tesouros fossem estudantes, Cassandra não conseguia pensar em ninguém que valesse a pena salvar. No entanto, ela não se deteve nisso, afinal era apenas uma competição. Vamos acordá-lo primeiro. Cassandra apontou sua varinha para Harry. Aguamente. Um jato de água fresca e límpida foi conjurado por ela, sua pequena varinha parecendo se transformar em um cano jorrando de sua ponta e espirrando sobre a cabeça de Harry, fluindo para dentro de suas roupas. O inconsciente Harry estremeceu e acordou imediatamente. Cassandra, ele estava cheio de surpresa. O que você não quer me ver? Cassandra guardou friamente sua varinha. Não, eu apenas. Harry esticou o pescoço olhando em volta. Eu apenas pensei que o professor Dumbledore viria me salvar. Você é o tesouro dele? Cassandra retrucou. Isso é bastante razoável, mas você sabe qual é o meu tesouro e qual é o tesouro de Cyrus. Harry assentiu. Ele primeiro pediu a Cassandra que o desamarrasse, então sacudiu a água de seu corpo e acendeu um fogo para se aquecer. A professora McGonagall fez com que todos os que seriam tesouros fossem ao escritório dela mais cedo. Seu tesouro é Hermione e o tesouro de Cyrus é Gina. Hermione Granger? Este era verdadeiramente um tesouro apenas para completar o número. Cassandra pensou consigo mesma. Então onde ela está? Eu não sei, eu desmaiei há muito tempo, disse Harry balançando a cabeça. Depois de se aquecer no fogo por um tempo, ele se sentiu muito melhor. Eu pensei que o professor me encontraria primeiro. Cyrus e Grindelwald começaram a lutar, disse Cassandra olhando para baixo e estudando as pegadas. Dumbledore nos enviou para baixo primeiro. Nós? E Diggory e Delacour. Cassandra olhou para cima. Vamos, eu não acho que haja mais ninguém no escritório do vidente. Os dois saíram juntos e ao deixarem o escritório do vidente viram Cedrico carregando uma Cho-Chang inconsciente para fora e Harry quase sufocou. Ei, Harry. Cedrico cumprimentou Harry alegremente. Eu encontrei meu tesouro. Disse Harry sentindo-se muito amargo. Seus olhos estavam fixos em Cho-Chang, quem Cedrico estava carregando, incapaz de desviar o olhar. Onde estava ela? Cassandra perguntou. Mal Cassandra havia falado e Fleur emergiu de uma das salas respondendo em um tom de mau humor. Aqui. Os outros olharam e imediatamente viram Fleur lutando para sair, puxando Hermione com uma mão e Gina com a outra. Essas duas garotas estavam deitadas juntas, então eu trouxe as duas. Obrigada, este é o meu tesouro. Cassandra agitou sua varinha e Hermione foi puxada como se por uma corda invisível voando em direção a Cassandra. Agora vocês dois encontraram seus tesouros? Fleur disse com um tom estranho. Se sim, o que vocês estão esperando? Ter encontrado os tesouros significava que Cassandra e Cedrico haviam completado o segundo desafio. Agora eles só precisavam abrir a chave de portal para reivindicar a vitória e retornar a Hogwarts.
No entanto, Cedrico olhou para Cassandra e vendo que Cassandra não se movia, ele então falou seriamente: eu não farei isso. Alguém se lembra que somos uma aliança? Cedrico disse. Fleur olhou para ele com surpresa. Embora os três tivessem formado uma aliança para Fleur, essa suposta aliança era apenas um seguro para evitar ser eliminada por Cassandra. Talvez apenas Cedrico a levasse a sério. Eu acho que podemos vencer juntos, o que você diz? Cedrico olhou para Cassandra. Ele estava pedindo a opinião de Cassandra. Parece que alguém quer mostrar um pouco de cavalheirismo? Cassandra habitualmente retrucou com um comentário sarcástico, mas na realidade ela não tinha objeção à proposta de Cedrico. Esqueça, já que você me ajudou a encontrar o tesouro, eu não quero lhe dever um favor, Harry. O quê? Qual é o tesouro da Vela? Eu lembro que era uma garotinha, Harry disse depois de pensar. Gabrielle. Fleur gritou, não esperando que seu tesouro fosse sua irmã, e seu coração imediatamente ficou ansioso. Vamos ajudar a procurar juntos. Cedrico pensou por um momento e, imitando Cassandra, acordou Cho-chan. Hermione e Gina também acordaram e os 7 se reuniram. Gina não parecia muito feliz. Ela esperava ver Cyrus assim que abrisse os olhos. Vamos nos separar e procurar. Vejam só, Cassandra repetiu seu truque, Omenum Revelio. Como se um punhado de pó dourado tivesse sido espalhado entre o grupo no salão circular, pegadas que se cruzavam se estendiam para salas diferentes. Fleur reconheceu imediatamente as pegadas de Gabrielle. A criança nem tinha idade para frequentar a escola ainda e suas pegadas pareciam particularmente pequenas. Ela foi em direção à Câmara do Tempo, disse Cassandra franzindo a testa com uma expressão séria. Há algum problema? Ninguém percebeu que algo estava errado, exceto por Hermione. Vocês não notaram que estas são as próprias pegadas dela? A astuta bruxa ergueu os olhos para olhar para os outros, pausando especialmente no rosto delicado de Fleur. Todos fomos submetidos à magia, é impossível acordarmos cedo. Mas talvez o feitiço tenha tido um pequeno acidente. Harry tentou pensar no melhor cenário possível. Gabrielle e eu temos um quarto de sangue, vê ela, talvez a resistência mágica dela tenha permitido que ela acordasse cedo, disse Fleur com o rosto sombrio. Isso é ilógico. Além disso, mesmo que fosse esse o caso, ela não deveria estar vagando por aí, deveria? Todos fomos lembrados de ficar parados e aguardar o resgate pelo campeão, disse Hermione. Neste ponto, Cedrico acrescentou. Delacour, quando eu estava procurando pela Cho, eu fui à Câmara do Tempo e não havia ninguém lá. O coração de Harry se partiu quando ouviu Cedrico chamar carinhosamente o nome de Cho-chan. Ele tentou não demonstrar, mas não pôde deixar de contradizer Cedrico. Talvez você tenha deixado passar algo, podemos ir confirmar novamente. Boa ideia, disse Cedrico seriamente. Então o grupo caminhou em direção à Câmara do Tempo novamente. Cho-chan olhou em volta com surpresa, a excitação brilhando em seus belos olhos amendoados. Esta é a minha primeira vez no Departamento de Mistérios. Eu aconselho você a ser cautelosa, disse Cassandra vendo sua expressão relaxada e imediatamente a lembrou friamente. O comportamento estranho de Gabrielle, somado ao fato de ela ser de Belch Batons, facilmente fez Cassandra pensar na conspiração dos Comensais da Morte. Ela pensara que aqueles sujeitos haviam desistido da segunda tarefa, mas agora parecia que eles haviam adulterado os tesouros. Você quer dizer que pode haver perigo? Cho-chan ainda tinha um pouco de medo de Cassandra, encolhendo-se atrás de Cedrico. Espero que não. Cassandra disse, mas sua varinha já estava posicionada na forma mais vantajosa para ataque e defesa. Sua postura séria também afetou os outros. Os 7 jovens bruxos avançaram cautelosamente na frente e atrás. Mas a Câmara do Tempo estava vazia. Não há ninguém aqui? Gina estava prestes a desmontar os relógios de carrilhão gigantes. No entanto, Hermione assegurou. Não toque neles, todos estes relógios estão encantados. Entre todos os presentes, Hermione era quem melhor entendia os viratempos. A caixa do relógio era na verdade uma forma de proteção, a magia do tempo existia naturalmente. Vejam, Harry caminhou até o fim da Câmara do Tempo, onde havia cacos de vidro quebrados por todo o chão, brilhando com uma luz colorida. Cedrico, quando você entrou nesta sala pela última vez, o vidro aqui também estava quebrado? Cedrico balançou a cabeça. Não. O vidro quebrado atraiu a atenção de todos. De repente, aqueles pedaços de vidro quebrados foram erguidos por alguma força e remontados diante dos olhos atônitos de todos. O tempo está em caos. Hermione gritou ansiosamente. Isso pareceu ser um sinal. O fluxo do tempo subitamente jorrou, preenchendo cada canto da sala em um instante. Incontáveis relógios começaram a badalar ao mesmo tempo. De todas as direções veio um som de tic-tac contínuo, como soldados se enfileirando, cercando a todos eles. Cassandra olhou em volta, os pêndulos de todos os relógios estavam revertendo rapidamente, formando um borrão preto. Cuidado! Todos instintivamente deram um passo atrás, mas tudo nesta sala já estava em caos. Harry tinha acabado de dar um passo atrás, mas seu corpo retornou à sua posição original, enquanto Cho-chan nada fez, instantaneamente retornou ao momento em que acabará de entrar na sala. Cassandra sentiu algo passar rapidamente por ela como uma sombra etérea. É a Gabrielle. Fleur gritou caindo no chão. Ela viu a sombra de Gabrielle caminhar até a caixa de vidro. Ela se lançou sobre a figura escura, mas naquele instante inúmeras sombras e tempos surgiram, como se a sala inteira estivesse formando um vórtice anti-horário na torrente do tempo. Bum! Uma luz dourada explodiu de repente. Uma sombra alta caminhou arrogantemente para fora do fluxo do tempo. Ele segurava uma criança desmaiada pelo colarinho com uma das mãos, seu olhar frio varrendo todos os presentes. A Harry Potter, ele disse levemente. Harry nunca tinha visto esse rosto, mas reconheceu quem era essa pessoa de relance. Lord Voldemort. Capítulo 223 Avada Kedavra. Quem é você? Cedrico empurrou Cho-chan para o lado com uma mão, segurando sua varinha na outra, e encarou o estranho que havia invadido a prova deles. Ele nunca vira aquela pessoa antes. Talvez fosse o tesouro de Durstran. Tais pensamentos passaram por sua mente, mas Cedrico não relaxou a guarda, pois viu a irmã de Fleur caída e inconsciente, segurada na mão do homem alto como se fosse uma boneca. Solte-a! Cedrico gritou com firmeza, dando um passo à frente. Isso fez as pálpebras de Harry tremerem. Volte, Cedrico. Harry berrou, sentindo o coração como se estivesse envolvido pela morte. Ele sentiu como se já tivesse visto aquela cena em algum lugar antes, também envolvendo Diggory, embora não no Departamento de Mistérios, mas sim em algo como um cemitério. Então, ele viu o muito falecido Pettigrew caminhar indiferente e lançar um feitiço diretamente contra Cedrico. E então o pobre rapaz simplesmente morreu. Tal fantasma passou voando, e Harry não sabia se estava tendo alucinações ou vendo algo que aconteceu em outro tempo, mas em sua visão, a sombra do Cedrico morto sobrepôs-se ao Cedrico atual, e os dedos de Lord Voldemort já tremiam levemente.
morte, com uma varinha caindo de sua manga para sua mão. Harry queria desesperadamente fazer algo, mas descobriu que seu corpo nem sequer conseguia se mover. Ele só podia encarar Lord Voldemort com fúria, seus dois olhos verde esmeralda cruzados por teias de aranha de sangue. A sombra da morte quase obscurecendo Cedrico completamente. De repente, Harry gritou com todas as suas forças. Lord Voldemort. Esse som imediatamente fez várias pessoas presentes estremecerem. Cedrico, que acabará de estar em alerta máximo, virou a cabeça para trás com medo, encontrando o olhar fantasmagórico de Harry. Harry, o que você está dizendo? Mas Harry ignorou Cedrico, apenas encarando Lord Voldemort com olhos furiosos. Estou aqui, Lord Voldemort. Eu vejo você, Harry Potter, disse Lord Voldemort friamente, seu olhar escarlate retraindo-se de Cedrico, o que fez Harry suspirar de alívio, e então, todos os olhares cortantes caíram apenas sobre Harry. Lord Voldemort jogou arrogantemente a garota inconsciente para o lado, como se descartasse um peixe morto. Então ele estendeu a mão, suas mãos não eram mais cinza esbranquiçadas, mas não pareciam diferentes das de uma pessoa comum, no máximo um pouco mais bonitas, e puxou o capuz de suas vestes, revelando seu rosto belo, porém sinistro. Agora todos podiam ver claramente. Ninguém presente, exceto Harry, vira a aparência de Lord Voldemort, mas muitos traços semelhantes aos de Sirius podiam ser vistos em seu rosto, o que fazia as pessoas sentirem que Sirius e Lord Voldemort eram como dois irmãos. Ele é realmente volume. Você sabe quem? Cedrico ainda não conseguia pronunciar o nome. Nesse momento, ele sentiu como se tivesse caído subitamente no Ártico gelado, cada poro de seu corpo tremendo de medo. Ele observou Lord Voldemort passar por eles, ignorando-os como se fossem apenas ar, e caminhar direto até Harry. Todos os presentes pareciam ter esquecido como respirar, esquecido como agir. Até Cassandra, nesse momento, estava com os membros rígidos. Ela não estava com medo. Era apenas que Lord Voldemort estava liberando um imenso poder mágico no momento, e a magia que surgia a tornava imóvel. Não era que ela realmente não pudesse se mover de jeito nenhum, mas Cassandra entendia claramente que o resultado de qualquer ação precipitada seria apenas uma coisa: a morte. Ah, você sabe, Potter? Eu na verdade não queria ver você de jeito nenhum. Lord Voldemort estendeu a mão e beliscou o rosto de Harry, seus dedos frios como ferro. Onde está Sirius? Harry estava sendo apertado por Lord Voldemort, com as bochechas distorcidas. Ele rangeu os dentes, olhando obstinadamente direto nos olhos de Lord Voldemort, e rugiu com raiva. Você acha que eu vou te contar? Ao ouvir isso, Lord Voldemort riu baixinho, aparentemente zombando da tolice e ignorância de Harry. Ninguém lhe disse que se você quer esconder um segredo, é melhor não olhar nos olhos de alguém? Lord Voldemort disse, inclinando a cabeça como uma cobra. Sua mente é tão vazia quanto uma casa quebrada e sem porta. Qualquer bruxo que conheça um pouco de legilimência pode entrar livremente, deixe-me ver. Quando Lord Voldemort disse isso, Harry tentou desesperadamente fechar os olhos, mas ainda era um pouco tarde demais. Sirius e Dumbledore e aquele perdedor estão lutando lá em cima. Eu não quero que ele morra tão rápido, eu ainda tenho muitas perguntas que quero que ele me responda. Ele olhou para Harry, que estava com os olhos bem fechados, e soltou outro som de desprezo pela garganta. Ele não estava zombando de Harry, mas de si mesmo. Ele já estava no 4º ano e nem sequer conhecia Oclumência. Pensando que um dia considerou tal pessoa seu inimigo predestinado, Lord Voldemort sentiu-se completamente ridículo. Talvez dividir sua alma tenha tornado sua própria mente tola. Harry Potter, um bruxo com um talento decente, mas apenas decente. Ele não podia se comparar ao talento de Snape, era muito inferior a Barto, quanto mais a si mesmo. Mais importante, Lord Voldemort não sentia ambição alguma em Harry. Uma pessoa do mundo trouxa com a oportunidade de dominar tanta magia, com um poder inigualável ao alcance das mãos, e no entanto ele era desmotivado, tão preguiçoso, simplesmente um desperdício. Você sabe, Harry? Eu acho que você se tornará um auror formidável, como Alastor Moody. Lord Voldemort disse gentilmente, mas logo mostrou seu lado duro e implacável. Ele torceu a cabeça de Harry com força, obrigando Harry a encará-lo de lado. O cabelo da testa de Harry dividiu-se para os dois lados, revelando a marca de raio. Mas você nunca poderá ser tão bom quanto eu. Lord Voldemort estendeu um dedo, a ponta do dedo roçando a cicatriz em forma de raio. Harry sentiu imediatamente como se lava derretida fluísse por sua cabeça, a dor intensa fazendo soltar um grito dilacerante. Lord Voldemort ignorou isso. Sua reputação, suas conquistas, o seu dia de hoje não vem de você mesmo. Sua mãe salvou sua vida, Dumbledore salvou sua vida, Sirius também salvou sua vida. Mas, em última análise, fui eu quem fez você. Harry sentiu como se Lord Voldemort estivesse enterrando a unha em sua cicatriz. Por um momento, ele pensou que Lord Voldemort iria literalmente abrir sua cabeça e tirar algo de dentro dela. Aquilo deve ser muito importante para Lord Voldemort. É claro que é importante. Lord Voldemort sabia exatamente o que Harry estava pensando sem nem precisar olhar em seus olhos. Suponho que Dumbledore nunca lhe contou, não é? Lord Voldemort parecia prestes a revelar algum segredo espantoso. Ele não lhe dirá o que sustentou minha magia, permitindo que eu vivesse mesmo após perder meu corpo. Sirius certamente não lhe contou como ele ressuscitou e depois se opôs a mim. E nenhum dos dois dirá porque você às vezes é tão especial, porque eu precisei do seu sangue quando ressuscitei, porque que Hel não conseguia nem tocar em você no seu primeiro ano. A respiração de Harry ficou mais pesada. Ele percebeu que não deveria acreditar em nada do que Lord Voldemort estava prestes a dizer a seguir. Ele deveria tapar os ouvidos e não ouvir uma única palavra. Mas ele não conseguia se controlar. A voz de Lord Voldemort parecia ter magia. Deixe-me dizer-lhe. Ele sussurrou suavemente no ouvido de Harry. Você é uma das minhas Horcruxes. Enquanto falava, ele perfurou a cicatriz de Harry, e o sangue escorreu do raio. Dentro desta sua ferida jaz uma parte da minha alma. Essas palavras espantaram a todos. Ginny e Hermione olharam para Harry com preocupação, e Harry finalmente respondeu gritando. Você está mentindo. Mentindo? Lord Voldemort desdenhou. Antes disso, tomei algumas decisões erradas que levaram a este resultado. Você não acredita. Mas se não fosse pela minha magia, como você poderia entender a linguagem das cobras? A frase única de Lord Voldemort quebrou as defesas internas de Harry. Ele lembrou-se de seu segundo ano no clube de duelos, quando exibiu seu talento para a ofidioglossia e foi até confundido com o herdeiro da Sonserina. Agora, Lord Voldemort dizia a ele que ele não herdara o poder da Sonserina, mas sim o poder de Lord Voldemort. Quão absurdo e repugnante isso era para ele. Mas Lord Voldemort não percebeu isso, ele adotou uma postura de simpatia. Vejam, nosso pobre Harry Potter. Perdeu os pais ainda jovem e ninguém cuidou dele. Ele
Ele veio para Hogwarts pensando que o querido Dumbledore tinha algum cuidado especial por ele e que ele ganhará a amizade de Cyrus. A voz de Lord Voldemort perfurou o coração de Harry como uma lâmina, mas na realidade, é apenas uma ilusão. É uma mentira, Harry. Lord Voldemort disse gentilmente. A pessoa mais implacável deste mundo é Dumbledore. Eu sei disso melhor que ninguém. Ele me criou. Lord Voldemort disse com paixão, pressionando uma mão ao peito. Uma vez que todas as Horcruxes forem destruídas e então você for morto, então eu não serei mais imortal. Ele manteve você vivo apenas para que um dia você morresse. Isso é verdade? Harry não pôde deixar de sentir uma sensação de desolação. A verdade era realmente como Lord Voldemort dizia? Este é de fato um grande empreendimento, Harry, não acha? Quanto a Cyrus, você não pensa realmente que ele o trata como um amigo, não é? Devo lembrá-lo, ele é minha Horcrux, transformada da minha alma. Ele o mantém apenas para devorar sua alma após digerir você. É claro que eu terminarei isso primeiro, assim como fiz em todos os tempos. Ele brincava com Harry de forma desenfreada, como se ele fosse um fantoche sem alma nem vontade. Não se preocupe, vai doer um pouco, mas acabará rápido, porque você vai morrer. Quando Lord Voldemort pronunciou a palavra, morrer, seu tom foi tão suave, como se não fosse uma coisa triste, mas uma gentileza. E aquela palavra, como um feitiço mágico, subitamente desamarrou os corpos dos outros, que haviam sido contidos pelo medo. Hermione ainda sentia os membros entorpecidos. Naquele instante, Fleur lançou-se em direção à irmã inconsciente, e Cassandra pressionou a magia antiga em seu pulso, liberando um raio. Crack! A luz elétrica disparou em direção à cabeça de Lord Voldemort como uma flecha voadora. No entanto, Lord Voldemort nem sequer virou a cabeça. Ele simplesmente agarrou o raio com um movimento de mão para trás, e quando seus 5 dedos se fecharam, a luz elétrica dissipou-se. Bom, centrada nele, uma enorme onda de magia espalhou-se, lançando todos os presentes longe. Cassandra caiu de cabeça no relógio que parecia uma montanha, ficando completamente soterrada. Então, Lord Voldemort agarrou a mão de Harry e o ergueu no alto. Harry notou então que a varinha que Lord Voldemort segurava parecia exatamente com a varinha de Dumbledore. Agora ele estava usando essa varinha para cutucar a ferida de Harry. Não se preocupe, você não ficará muito sozinho, porque muitas pessoas se juntarão a você em sua jornada. Você pode esperar naquela plataforma branca de King's Cross. Todos aqueles que você ama chegarão gradualmente, é claro, não incluindo Cyrus, porque a alma dele me pertence. Você não vai vencer. Harry ainda gritou obstinadamente. Você é apenas o inimigo derrotado dele. Ele matou você uma vez, ele pode matar uma segunda vez, uma terceira vez. Desta vez, Lord Voldemort não se irritou. Ele apenas balançou a cabeça. Os tempos mudaram, Harry. Eu me tornei mais forte, e Cyrus, receio que ele esteja agora velho demais até para segurar uma varinha. Tudo bem, vamos parar de falar aqui. Lord Voldemort cansou de falar. Sua varinha parecia já ter sido inserida até a metade na cabeça de Harry. Logicamente, deveria ter perfurado a cabeça de Harry completamente. Mas, na realidade, não tinha. A fenda em forma de raio abrirá-se, e uma luz deslumbrante brilhava lá dentro. Ah! Harry gritou de dor, sentindo como se estivesse sendo despedaçado, pedaço por pedaço. Harry, Cedrico, com a cabeça sangrando, arrastou-se para fora do relógio primordial caótico. Sua voz chamando atraiu a atenção de Harry, fazendo com que Harry não resistisse a abrir uma fresta no canto do olho para olhar. Harry esforçou-se para abrir a boca. Ele não conseguia emitir som, mas Cedrico percebeu o que Harry estava dizendo. Ele dizia, corra, leve os outros e escape, conte aos aurores, conte aos juízes e professores o que aconteceu aqui. Ele deveria ter feito isso, mas Cedrico sabia que não poderia levar tantas pessoas e também sabia que mesmo que trouxesse aqueles aurores, seria inútil. O único que poderia realmente parar Lord Voldemort já estava no Ministério da Magia. O que ele precisava era ganhar algum tempo para Harry, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Lord Voldemort. Cedrico gritou em desespero. Foi a primeira vez que ele pronunciou aquele nome aterrorizante, mas surpreendentemente não sentiu medo algum no peito. Talvez fosse entorpecimento, ou talvez fosse mais coragem instando-o a permanecer firmemente diante de Lord Voldemort. Então ele segurou sua varinha no alto, seus braços balançando como se estivessem carregando 1000 quilos, mas ainda apontou para a cabeça de Lord Voldemort. Solte o Harry. Vejam, um garoto corajoso. Lord Voldemort desdenhou, virando a cabeça para dizer, veja Harry, outra pessoa vai se sacrificar por você. Você é realmente uma pessoa infeliz, causando a morte de seus pais, de seus amigos. Corra. Cedrico, corra. Harry derramou lágrimas de desespero, mas os pés de Cedrico pareciam enraizados no chão. Que camaradagem tocante. Avada Kedavra. Em um instante o fogo irrompeu. Capítulo 224. Quem é você? A luz verde da morte brilhou por apenas um instante, mas fez com que todos fossem incapazes de abrir os olhos. Harry perdeu momentaneamente a visão. Na escuridão, Cedrico estava em silêncio, parecendo ter morrido sem emitir som. No entanto, quando abriu os olhos mais uma vez, ele percebeu que o longo período em sua mente fora meramente um instante. O relâmpago verde ainda cruzava o ar, e tudo ao seu redor parecia estar envolvido pelo tempo, tornando-se lento e distorcido. Harry podia ver minúsculas partículas de poeira flutuando quase imóveis no ar. Podia ver a expressão fria e cruel de Lord Voldemort e podia ver a luz verde refletida no rosto aterrorizado de Cedrico. Aquele rosto se sobrepôs à ilusão que ele vira antes. O cadáver frio de Cedrico caído no chão com os olhos abertos, silenciosamente. Assim que Harry encontrou aquelas pupilas vazias e sem alma, ele se sentiu incapaz de respirar. Quem poderia salvá-lo? O Sr. Cyrus? O professor Dumbledore? Harry queria gritar, mas descobriu que seu corpo também estava tão lento quanto tudo mais ao seu redor. A morte estava se aproximando de novo? Ele não pôde deixar de pensar nisso, mas naquele exato instante, uma chama escaldante irrompeu do nada. Os olhos de Lord Voldemort brilharam com uma confusão momentânea, mas logo surgiu uma excitação incontrolável. Ush! A luz dourada do fogo se espalhou em um instante, alcançando cada canto. Harry podia sentir o calor trazido pela luz do fogo, banhado pelas chamas até o ferimento em sua testa, que estava quase sendo aberto à força. Pareceu suavizar um pouco, mas esta chama não era uma mão gentil acariciando seu rosto.
Ela carregava um poder imenso, varrendo toda a sala como um redemoinho. Onde a onda de chamas passava, o próprio ar se retorcia. Lord Voldemort rapidamente afastou sua varinha da cabeça de Harry e então criou uma área de vácuo à sua frente, bloqueando o poder das chamas como uma parede. Mas todos sabiam que as chamas eram apenas um prelúdio. A verdadeira dança era a pessoa que acompanhava as chamas. Cal. O grito de uma fênix veio de dentro das chamas. Então, um feitiço alto. Avada Kedavra. O relâmpago verde perfurou as chamas, interceptando o feitiço de Lord Voldemort antes que ele pudesse atingir Cedrico. Os dois feitiços colidiram, o poder da morte dissolvendo-se mutuamente, e a colisão de relâmpagos estilhaçou o tempo congelado em um instante. Cyrus ergueu sua varinha bem alto, saindo das chamas. As chamas se submeteram. Seus olhos eram como tochas, como se um deus tivesse descido. Lord Voldemort, você só aponta sua varinha para crianças? Cyrus disse zombeteiramente, despedaçando o feitiço de Lord Voldemort, sua voz exalando uma intenção assassina fria. Harry mal abriu seus olhos ensanguentados e olhou para as chamas. Nas chamas, Cedrico jazia no chão como se estivesse muito aliviado. Três figuras não caminhavam lado a lado. Cyrus caminhava à frente. Sua aparência não era tão envelhecida e decrépita como Lord Voldemort havia dito. Harry imediatamente soltou um suspiro de alívio, como alguém que cai de uma grande altura e finalmente pousa em segurança. Seu coração sentindo-se tão seguro quanto se seus pés estivessem em solo firme. Ele estava prestes a gritar alto, mas as palavras ficaram presas antes que pudesse terminar. Cyrus, professor Dumbledore. Espere, quem é você? A segunda pessoa que emergiu das chamas não era o familiar Dumbledore, mas um adolescente loiro. O terceiro adolescente não era loiro, e a fênix, tão familiar para Harry, circulava ao redor dele. Homens bonitos, quem exatamente são vocês? Para onde o professor Dumbledore foi? Harry realmente queria perguntar isso. Ele até notou que o rosto de Fawkes mostrava a mesma expressão que o seu. Este belo pássaro de fogo circulava o jovem Dumbledore, parecendo perguntar a Dumbledore quando ele também aprenderá a ser uma fênix, retornando de fato à sua juventude. Dumbledore. Lord Voldemort franziu a testa levemente, respondendo à confusão de Harry por ele. Este adolescente, que não parecia muito mais velho que ele próprio, era na verdade Dumbledore? Você realmente ficou mais jovem. Lord Voldemort havia se preparado para transferir o custo da viagem no tempo e da mudança na história para Cyrus, que estava intimamente ligado a ele. Se seu plano tivesse sucesso, Cyrus certamente teria envelhecido e talvez até se transformado diretamente em pó e morrido. Mas ele não esperava que não apenas Cyrus não se tornasse um velho, mas que Dumbledore e Grindelwald tivessem retornado à juventude sob o poder do tempo. Este foi o seu erro de cálculo. No entanto, Lord Voldemort não se importava muito. O poder do tempo não era tão fácil de controlar para começar. Eu realmente agradeço a você, Tom. Não sinto o gosto da juventude há muito tempo. É maravilhoso. Mesmo que Dumbledore fosse mais jovem, sua maneira de falar ainda era cheia de sabedoria, de um modo antiquado. Cough, cough, professor? Cedrico curvou-se, como se as chamas tivessem entrado em sua garganta, sufocando até as lágrimas. Professor, o senhor é mesmo. Professor? Ele na verdade tinha muitas perguntas que queria fazer, como a aparência atual de Dumbledore, Lord Voldemort, Harry e a Horcrux. Mas certamente agora não era o momento, e Dumbledore também o interrompeu. Você se saiu muito bem, Cedrico. Honesto e corajoso, você é um verdadeiro campeão. O jovem Dumbledore pressionou solenemente o ombro de Cedrico. Aquelas não foram meras cortesias, mas a honra que Cedrico merecia. Mas agora, leve os outros e saia do departamento de mistérios imediatamente, nós cuidaremos do resto. Mas o Harry, não se preocupe, eu levarei o Harry comigo. Mesmo o jovem Dumbledore, quando falava, transmitia uma sensação de poder inegável e tranquilizador. Cedrico imediatamente assentiu vigorosamente naquele momento, ele só podia acreditar. Garoto, não esqueça de levar o sujeito azarado de Durmstrang. Grindelwald mencionou. Cedrico virou-se para encontrar os outros que haviam sido lançados longe por Lord Voldemort. Quanto a este pequeno rato, Lord Voldemort escolheu ignorá-lo. Ele olhou para Dumbledore e disse suavemente: agora você consegue entender quão maravilhosas são as coisas que eu persigo? Juventude, e o poder em meu corpo parece inesgotável. Você está diferente de antes. Dumbledore ficou lado a lado com Grindelwald, seu olhar tornando-se cada vez mais sério enquanto olhava para Lord Voldemort. Ele podia sentir que a magia de Lord Voldemort neste momento superava qualquer ponto de sua história, e a alma escondida sob seu corpo não era mais incompleta. Embora remendada, agora estava totalmente inteira, e até tinha muito mais. Seus olhos eram escarlates, a esclera completamente preta, como duas luas brilhantes e sangrentas. Uma alma completa, o legado mágico de Morgana, as relíquias da morte. Este era o Lord Voldemort de hoje. Ouso dizer que este será o inimigo mais forte que já encontramos. Grindelwald disse seriamente. Seu coração estava cheio de agitação. Em seu olho mágico, Lord Voldemort neste momento parecia inteiramente envolto em uma aura sinistra preto-avermelhada. Um poder aterrorizante espalhando-se continuamente como a morte e a praga. É claro, estou mais forte do que nunca. Lord Voldemort disse friamente. Ele até mesmo soltou Harry Potter com clemência, deixando de lado o garoto que outrora fora profetizado como salvador, como se ele fosse totalmente insignificante. Lord Voldemort nem sequer prestou muita atenção a Dumbledore e Grindelwald. Ele ergueu levemente a cabeça. Vocês me criaram, especialmente você, Cyrus. Se não fosse por você, como eu saberia que erro enorme cometi, dividindo tolamente minha alma. Lord Voldemort suspirou profundamente, como se recordasse seu passado insuportável. Quão ingênuo e infantil eu era então, não é mesmo, pensando que dividir minha alma para manter a imortalidade era uma boa ideia. Mas eu esqueci que o poder da magia depende da unidade do corpo, da alma e da emoção. Como poderia uma alma fragmentada exercer seu poder máximo? Então você voltou no tempo e completou sua alma perdida? Cyrus perguntou. É claro, esse era o único caminho, Lord Voldemort disse seriamente. Você devorou minha alma e eu não era mais páreo para você. Além de voltar no tempo, o que mais eu poderia fazer? O atual Lord Voldemort podia agora aceitar completamente sua derrota, e ele tinha muitas coisas que queria dizer sobre sua viagem no tempo muito proveitosa. Ele não havia dito muito antes porque Harry Potter não era um ouvinte qualificado, mas Cyrus era diferente.
Agora, as 4 pessoas que poderiam decidir a vida e a morte do mundo bruxo estavam todas aqui. Cada palavra que dissessem poderia ser registrada na história. Eu voltei muitas vezes para recuperar minha alma, e também descobri seu segredo poderoso, Dumbledore. Lord Voldemort ergueu excitado a varinha em sua mão. A varinha das varinhas, as relíquias da morte, não é maravilhoso? Eu uma vez ignorei coisas demais, pensando que contos de fadas eram apenas contos de fadas. Então rastreei a fonte e encontrei isto. Ele então tirou uma pedra preta. Cyrus notou a respiração de Dumbledore acelerar ligeiramente. A pedra da ressurreição. Lord Voldemort disse rouco. Veja, eu a usei para trazer a mim mesmo um corpo novo, o suficiente para suportar qualquer poder. Que ridículo, eu costumava ser cego e cheguei a transformá-la em uma Horcrux. É apenas uma pena, também existe aquela capa. É como se fosse invisível, não consigo encontrá-la de jeito nenhum. O rosto de Lord Voldemort mostrou uma expressão de arrependimento, mas ele rapidamente afastou aquela emoção. Desde que obteve a varinha das varinhas no tempo, Lord Voldemort havia estudado diligentemente a lenda da morte e dos 3 irmãos. A capa era totalmente sem importância para ele, a pedra da ressurreição e a varinha das varinhas eram suficientes. Ouvindo que Lord Voldemort desistira da capa, Dumbledore e Grindelwald soltaram um suspiro de alívio. Nenhum deles acreditava que as relíquias da morte fossem realmente ferramentas mágicas feitas pela morte, mas uma vez que as 3 relíquias estivessem reunidas, talvez realmente houvesse algum poder mágico inexplicável. As relíquias da morte. Cyrus olhou nos olhos de Lord Voldemort e refletiu. Ele atualmente tinha uma pedra da ressurreição em sua mão e não esperava que Lord Voldemort trouxesse uma segunda do passado. A aparição de 2 pedras idênticas ao mesmo tempo faria com que sua magia entrasse em conflito? Ele olhou para a varinha na mão de Lord Voldemort. Desde o primeiro momento em que seus feitiços colidiram, Cyrus pôde sentir o poder de Lord Voldemort neste momento. Parecia, pelo menos, que o poder da varinha das varinhas ainda existia. Em seguida, recuperei minhas almas fragmentadas e descobri que, quando as juntei, a melhora foi muito além da minha imaginação. Lord Voldemort sabia que Cyrus também usará o mesmo método para aumentar a força de sua alma, mas ele percebeu rapidamente que a melhora trazida por seu próprio processo de completar sua alma fora muito maior do que a melhora que Cyrus obteve ao devorar os fragmentos de sua alma. Isso deixou desconfiado da existência de Cyrus. Depois, ele retornou a 1992 e encontrou o diário causando problemas em Hogwarts. Ele descobriu que a alma dentro do diário era completamente diferente de Cyrus. Os olhos de Lord Voldemort brilharam ferozmente enquanto ele encarava Cyrus, como se pretendesse ver através da alma de Cyrus. Então, Cyrus, por que você não me diz quem exatamente é você? Você não é a alma que eu dividi, ou melhor, não apenas. Você devorou minha alma, herdou meu talento e poder, mas de onde exatamente você veio? O rosto de Lord Voldemort demonstrava confusão. Em nenhum período de tempo eu encontrei sua sombra, exceto agora. As poucas palavras de Lord Voldemort apontaram o dedo para Cyrus. Não apenas ele estava muito curioso, mas até Dumbledore e Grindelwald olharam para Cyrus pelo canto do olho, parecendo esperar uma resposta dele. Você realmente quer saber tanto assim sobre o meu passado? Cyrus retrucou. Ele girou a varinha com a ponta dos dedos, falando suavemente. Não há nada de incomum nisso, eu era apenas uma alma errante que por acaso encontrou seu diário. Se fosse há alguns anos, Cyrus certamente não ousaria revelar sua identidade assim, especialmente na frente de Dumbledore e Grindelwald, mas agora, e se fizesse? Magia é poder. No fim das contas, tudo se resume à força. Certamente ninguém iria realmente lamentar pela alma de Lord Voldemort, não é? Mas por outro lado, Cyrus na verdade disse algo redundante. Quem não sabia que ele era originalmente uma alma? Parece que a conversa acabou, então vamos resolver isso com nossas varinhas. Lord Voldemort não tinha intenção de um ataque furtivo. Nesta viagem no tempo, ele recuperou sua alma, recuperou seu poder, recuperou sua sabedoria e seu nariz, claro, recuperou sua elegância. Ele fez uma reverência graciosa, como se o que estivesse prestes a se desenrolar não fosse uma batalha de vida ou morte, mas um duelo de bruxos apropriado. É claro que duelos de bruxos também podiam resultar em morte. Cyrus soltou um longo suspiro, seus olhos cintilando. Ele olhou para Dumbledore e Grindelwald. Eles haviam sido trazidos de volta à juventude pelo tempo e, embora a compreensão e o conhecimento de magia permanecessem em suas mentes, sua magia não estava mais em seu auge. Quanto ao próprio Cyrus, como Lord Voldemort reverteu seu tempo, a magia de Cyrus, em vez disso, alcançar o auge. Ele percebeu que esta batalha exigiria que ele usasse todo o seu poder para lutar contra Lord Voldemort. Capítulo 225 Cyrus. Agora vamos ver quem é o mais forte? Bang! A varinha inflamou fogos de artifício em um instante. Feitiços dispararam. Cyrus mobilizou toda a magia em seu corpo, a magia antiga fluindo livremente. Seus olhos irradiavam uma luz dourada deslumbrante, pressionando Lord Voldemort como um deus da guerra. Dumbledore e Grindelwald foram sem hesitação para os lados de Lord Voldemort. Eles também estavam atacando ferozmente, feitiços poderosos como artilharia pesada. A cada disparo, a poeira sob seus pés subia alto. Enfrentando 3 pessoas de uma vez, até mesmo o atual Lord Voldemort era repelido repetidas vezes. No entanto, ele sempre controlava bem o ritmo. Embora estivesse em desvantagem, não havia sinal de declínio em seu ímpeto. Pela primeira vez, Cyrus sentiu que Lord Voldemort era muito ardiloso. A magia ao redor dele havia se transformado em um redemoinho negro aterrador, girando como uma foice sangrenta em movimento. Isso permitia que Lord Voldemort, embora 2 punhos não fossem páreo para 6 mãos, se defendesse da maior parte da magia. Grindelwald era o mais desenfreado além de Lord Voldemort. Seu corpo estava tenso, liberando magia negra como uma cobra venenosa, uma força poderosa e maligna que significava morte instantânea ao contato. Grindelwald, por que você está se opondo a mim? Lord Voldemort perguntou de volta enquanto repelia os ataques. Eu já conheço seu passado, o que você deseja e por que concordou em se aliar temporariamente a Barto e a mim. Você está agora se preparando para quebrar seu juramento? Lord Voldemort moveu a mão,
mão, conjurando dezenas de guardiões de rocha, que avançaram contra Dumbledore e Cyrus com suas lanças duras, mesmo cercados por um escudo mágico. Você se aliou a Lord Voldemort? Dumbledore ergueu sua varinha, estilhaçando instantaneamente o gigante de rocha. Então seus olhos azuis perfuraram Grindelwald. Havia um olhar complexo em seus olhos, como se estivesse com o coração partido e também decepcionado. Ele parecia estar questionando Grindelwald, perguntando se ele havia esquecido a promessa que fizeram juntos um dia, pelo bem maior. E Lord Voldemort certamente não era a resposta. Dumbledore havia se separado de Grindelwald há muitos anos, mas ele nunca violou o princípio e a crença que ele pessoalmente estabelecera. Tudo era pelo bem maior. Foi precisamente por esta razão que há 50 anos, quando Grindelwald gradualmente enlouqueceu e tentou iniciar uma guerra entre trouxas e bruxos, Dumbledore se levantou. Quando o terror de Lord Voldemort ameaçou o mundo mágico britânico, Dumbledore também assumiu a responsabilidade sem hesitação. Pelo bem maior, ele podia sacrificar impiedosamente uma pequena parcela de interesses, vidas, até a si mesmo. Mas para Grindelwald, 50 anos de vida em Nurmengard o fizeram abandonar seus objetivos de outrora há muito tempo. O bem maior? Vá para o inferno. Neste momento, ele não se importava com o que o mundo se tornaria. Havia apenas uma coisa que ele queria. Eu sei o que você quer, eu posso te dar. Eu posso prometer poupar a vida de Dumbledore. Lord Voldemort usou um feitiço para afastar Dumbledore e Grindelwald, então avançou para enfrentar Cyrus que atacava pela frente. A figura de Cyrus era como um fantasma, feitiços lançados rapidamente, cada golpe carregando poder destrutivo. Bang! O ar explodiu. Magia negra surgiu rapidamente pelas veias de Cyrus. Ele se sentia como uma máquina de alta velocidade, até a temperatura da superfície de seu corpo estava subindo. Ele segurava relâmpagos em sua mão, eletricidade disparando em todas as direções. Com o movimento do braço, uma enorme lança de relâmpago perfurou a frente com o poder de rasgar o céu. Lord Voldemort não escolheu confrontá-la de frente. Seu corpo se dispersou como fumaça densa e ele recuou rapidamente, esquivando-se do ataque. Então, uma vasta magia o envolveu e um enorme dragão negro surgiu do chão, abrindo suas asas da morte e avançando contra Cyrus. Bum! A magia dentro de Cyrus também circulou rapidamente, da mesma forma, vinha do legado deixado por Morgana, e seu poder mágico não era inferior ao de Lord Voldemort. Dois dragões negros se dilaceravam. Embora tivessem forma de dragão, eram muito mais fortes que dragões verdadeiros. Garras negras rasgaram instantaneamente as paredes, cabeças gigantescas e grotescas irromperam da sala do tempo e caudas de dragão entrelaçadas varreram tudo, estilhaçando as paredes de todo o 9º andar subterrâneo em pedaços, sacudindo o chão. Quase instantaneamente, os enormes dragões já estavam prestes a romper o Ministério da Magia e voar em direção ao solo e ao céu. Todo o Ministério da Magia foi atingido por um buraco enorme, balançando precariamente como uma caverna após um terremoto. Os feitiços de proteção sob o poder de Cyrus e Lord Voldemort eram mais finos que papel. Dumbledore olhou para o céu com preocupação. Os dragões negros já haviam rompido o teto e os dois monstros pareciam estar lutando em alturas invisíveis. O Ministério da Magia está localizado em Londres. Se esses dois monstros escapassem, a confusão não seria pequena. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de se preocupar tanto agora. Todo o Ministério da Magia neste momento já era como um edifício desmoronando, fragmentos enormes do teto, maiores que pessoas, caíam, como um céu inclinado, um mundo de cabeça para baixo. Após a massiva descarga mágica, a aura entre Cyrus e Lord Voldemort enfraqueceu ligeiramente, mas eles ainda eram incompreensivelmente poderosos. Lord Voldemort segurava a varinha das varinhas e os feitiços já poderosos em sua mão agora mostravam um poder extraordinário. Os feitiços das duas pessoas colidiram e Cyrus sentiu imediatamente uma pressão imensa, como se um caminhão enorme estivesse deslizando para trás em uma rampa e ele pudesse apenas estender as mãos para tentar pará-lo. Onde está sua habilidade, Cyrus? O tom de Lord Voldemort estava cheio de triunfo. Ele havia recuperado sua alma ao longo de muitos períodos de tempo e após completá-la, absorvera mais algumas. O poder mágico que ele agora possuía já não era inferior ao de Cyrus, que possuía magia antiga, e com a amplificação da varinha das varinhas, Lord Voldemort era praticamente um deus. Enquanto resistia, Cyrus olhou para Grindelwald, que como um pássaro trovão dourado, fora de fato balançado pelas poucas palavras de Lord Voldemort e parou de lutar contra ele. No entanto, em vez de dizer que fora balançado pelas palavras de Lord Voldemort, era mais preciso dizer que o próprio Grindelwald já havia tomado uma decisão. Desde o início, ele estivera atrás da vida de Cyrus. Neste momento, não apenas ele não lutava mais contra Lord Voldemort, mas também se colocava na frente de Dumbledore, impedindo de ajudar Cyrus. Você realmente se aliou a ele, Grindelwald? Dumbledore olhou para a pessoa familiar, porém estranha à sua frente, com uma expressão de surpresa. Na verdade, eles estiveram apaixonados por apenas pouco mais de 2 meses, mas Dumbledore nunca imaginara que se sentiria tão pouco familiarizado com Grindelwald, como se nunca o tivesse conhecido. Não exatamente. O Grindelwald parado à sua frente agora era exatamente como o Grindelwald que há um século, atingir Ariana com sua varinha. É tão difícil para você acreditar nisso? Os olhos de Grindelwald cintilaram. Sua personalidade excêntrica significava que nem mesmo Dumbledore conseguia decifrar o que ele estava pensando. Atrás dele havia uma cena como o fim do mundo, onde o mundo estava se despedaçando. No entanto, Dumbledore sentia que não era apenas o mundo que estava se despedaçando, mas também o sonho pelo qual ele ansiara, mas achará inalcançável por tantos anos. Do outro lado, Lord Voldemort, vendo que Cyrus perderá seu ajudante, tornou-se ainda mais triunfante. Como se toda a amargura e ódio da última década ou mais estivessem sendo desabafados neste momento. Ele agitava sua varinha com força crescente, a ponta da varinha cortando o ar como uma lâmina, e feitiços eram lançados contra Cyrus como um bombardeio. Bum! Veja, Cyrus, como você é patético agora. Lord Voldemort riu, sua figura movendo-se rapidamente, esquivando-se dos contrafeitiços de Cyrus. Cyrus também estava lutando em alta velocidade. Os dois atravessaram a porta da sala do tempo. A sala circular agora não tinha teto, apenas um buraco negro escancarado acima, vazio, com apenas rochas massivas caindo emitindo rugidos e vibrações. Cyrus sentia-se cada vez mais sobrecarregado. A traição repentina de Grindelwald o pegara um pouco de surpresa. Especialmente porque ele bloqueara Dumbledore, a batalha entre aqueles dois certamente não terminaria rápido. Ele apenas não conseguia entender como Grindelwald, uma pessoa tão inteligente e arrogante, podia acreditar nas bobagens de Lord
Lord Voldemort, mas ele não podia pensar tanto agora. Se isso é tudo que você tem, você morrerá aqui hoje. Lord Voldemort mostrou uma expressão arrogante. Ele já estava certo da vitória. Sua produção mágica subira gradualmente até o pico. Cada uma de suas veias projetava-se de forma aterradora e seu sangue pulsante inchava, fazendo sua pele originalmente fria parecer corada. Avada Kedavra. Era a maldição Avada Kedavra novamente. Mas desta vez, seu poder era incomparável. A luz elétrica escaldante e deslumbrante carregava a aura da morte como uma espada, pretendendo perfurar a força ao coração de Cyrus, destruindo completamente seu coração de pedra filosofal. Cyrus observou a luz do feitiço se aproximar, seu coração sentindo-se envolvido por uma sombra. Naquele instante, as pontas de seus dedos e seus olhos carmesim dourados emitiram luz elétrica. O poder da magia antiga fortaleceu a magia do relâmpago, e luzes elétricas douradas e prateadas se entrelaçaram, formando uma torrente massiva de magia. Thunderbolt. O feitiço poderoso tinha apenas um nome simples, mas o próprio relâmpago carregava o poder majestoso dos céus. Boom! Os dois feitiços colidiram mais uma vez e uma enorme onda de choque reverberou em direção a Cyrus e Lord Voldemort, como marés revoltas. Cyrus recuou rapidamente. Ele e Lord Voldemort, como dois peixes em yang pretos e brancos, colidiram e depois se afastaram. Quando pousou novamente, Cyrus já sentia um traço de fadiga. Ele encostou-se na parede, que agora era apenas ruínas. Atrás dele, talvez uma poderosa magia natural estivesse selada. A defesa mágica naquela porta era ainda mais forte que o próprio Ministério da Magia e, mesmo agora, permanecia ali inabalável. Lord Voldemort caminhou pelas ruínas onde a eletricidade estalava. Esse poder completo e avassalador o encheu de uma satisfação imensa. Ele não sabia há quanto tempo não sentia essa sensação. O poder interminável surgindo de seu corpo era tão poderoso quanto um vulcão. Aí ele exalou em êxtase. Veja que varinha poderosa é esta. Apenas uma varinha tão extraordinária é digna de alguém tão extraordinário como eu. Cyrus, desde o início você não teve chance de vencer. Lord Voldemort balançou a cabeça. Ele tentava ver um sinal de medo ou submissão no rosto de Cyrus. Ele esperava ver Cyrus curvar-se diante dele. Esperava ver Cyrus, que o derrotara várias vezes, em um estado miserável como um cão derrotado. Mas ele ficou decepcionado. Embora Cyrus parecesse um pouco cansado, sua expressão era calma, não mostrando medo da possível morte iminente. E para ele curvar-se a Lord Voldemort era ainda mais um sonho impossível. Ele apenas pegou a varinha verde escura, que parecia um pouco com uma cobra, e colocou-a nos lábios como se estendesse um dedo. Você tem razão, Lord Voldemort, a varinha das varinhas de fato possui uma magia extraordinária que pode torná-lo invencível. Então por que você não se ajoelha e me implora para poupar sua vida miserável? Lord Voldemort traçou elegantemente sua varinha à sua frente, como uma saudação final após uma apresentação. No entanto, Cyrus riu. A varinha das varinhas é de fato uma varinha lendária. Mas como você sabe que a varinha de madeira de cobra em minha mão não é lendária? Então, sob o olhar atônito de Lord Voldemort, Cyrus sussurrou para a varinha de madeira de cobra. Sílabas ásperas e obscuras saíram de sua boca. A expressão de Lord Voldemort neste momento parecia ainda mais espetacular. Ele olhou para a varinha na mão de Cyrus como se tivesse visto um fantasma. Cyrus estava falando ofidioglossia, mas ele ouviu muito claramente. Lord Voldemort entendeu perfeitamente o significado de cada sílaba. Fale comigo, varinha de madeira de cobra. Então a varinha pareceu ganhar vida. Sua tonalidade originalmente verde escura e opaca tornou-se vibrante, como escamas verdes brilhando com luz colorida sob o sol escaldante. Este é o legado de Slytherin? Todo o rosto de Lord Voldemort estava cheio de surpresa. Sua expressão parecia a de alguém contra quem estivessem lutando usando a tampa do caixão de seu ancestral. Neste momento, metade do corpo de Cyrus, o lado que segurava a varinha de madeira de cobra, estava envolto por uma magia semelhante a uma cobra, enquanto a outra metade de seu corpo irradiava o fantasma massivo de um pássaro-trovão. A grande cobra e o pássaro-trovão soltaram silvos e gritos, relâmpagos e escuridão se entrelaçando, como uma tempestade varrendo o céu. E no exato mesmo momento, um grito ainda mais alto ecoou de outra sala. Então Fawkes, deixando um longo rastro de fogo, veio como um meteoro, respondendo ao chamado de Cyrus. Ela circulou no alto, seu pequeno corpo contendo uma magia imensa. Claramente, Dumbledore não conseguirá chegar a tempo, então a enviará como ajudante primeiro. A fênix circulou uma vez e depois pousou no ombro de Cyrus. Então, um objeto inesperado caiu de Fawkes, pousando na cabeça de Cyrus. Boa noite, cavalheiros. O chapéu seletor gritou fora de hora, todos velhos conhecidos. Cyrus não respondeu a ele, porque sentiu um objeto duro e frio atingir sua cabeça. Ele olhou ligeiramente para cima e uma espada requintada caiu, a qual ele pegou com a mão esquerda. Cyrus olhou para o chapéu de bruxo esfarrapado e depois olhou para Lord Voldemort novamente. Agora vamos ver quem é o mais forte? Capítulo 226. O mestre da espada de Azkaban. Lord Voldemort, vamos ver quem é o mais forte agora? Cyrus segurava uma espada em sua mão esquerda e uma varinha na direita, com Fawkes em seu ombro e chamas fluindo de cada pena. Ele parecia formidável, empunhando a arma divina. Os feitiços de Lord Voldemort eram poderosos, mas sua espada não estava sem o seu fio. Contudo, Lord Voldemort desdenhou. Uma espada quebrada e um pássaro de penas vermelhas. Você realmente acha que isso lhe dá uma chance de vencer? Ei! O chapéu seletor na cabeça de Cyrus imediatamente ficou descontente ao ouvir as palavras de Lord Voldemort. Não subestime a espada de Grifinória, pequeno Tom. Como você acha que ele derrotou os trouxas e se tornou um mestre? Por feitiços? É claro que não. Ele gritou exageradamente, tentando desesperadamente transmitir uma verdade a Lord Voldemort. Um bruxo só precisa saber o feitiço Lumos. O resto será resolvido pela espada. Corte-o rapidamente em uma cobra morta e deixe-o testemunhar a habilidade do santo da espada de Azkaban. Lord Voldemort lançou um olhar frio para o chapéu seletor, seus olhos vermelho sangue carregando um olhar de morte solidificado, fazendo-o se comportar imediatamente. Os contornos de suas órbitas oculares e boca desapareceram, como se ele tivesse se transformado em um chapéu quebrado comum. No entanto, as palavras do chapéu seletor na verdade serviram de alerta para Lord Voldemort. Se havia algo em que ele não podia se comparar a Cyrus agora, era o físico monstruoso de Cyrus. Lord Voldemort jamais esqueceria aquela noite, a dor de Cyrus torcendo seu braço e fragmentos de osso afiados perfurando a carne pelo lado de dentro de seu braço direito. Seu olhar gélido focou na lâmina prateada, e seus pés instintivamente recuaram meio passo.
Essa aparência, claramente aterrorizada mas tentando obstinadamente parecer durão, fez com que Cyrus não pudesse evitar rir. No entanto, Cyrus não subestimaria Lord Voldemort por causa disso. Pelo contrário, quanto mais cauteloso Lord Voldemort era, mais perigoso ele se tornava. Mesmo que a varinha de madeira de cobra liberasse totalmente sua magia, ela poderia não ser comparável à varinha das varinhas. Quanto à espada, graças ao chapéu seletor, Lord Voldemort estivera se guardando contra ela desde o início. Os dois pararam em lados opostos da sala circular e então, a sala começou a girar rapidamente. As chamas azuis oscilantes nas paredes, devido à rotação em alta velocidade, pareciam formar um anel de fogo, como cordas marcando os limites em uma arena de gladiadores. Lord Voldemort espreitava como uma cobra venenosa, esperando por uma oportunidade, mas depois de um momento, ele quebrou o impasse primeiro. Venha, disse ele asperamente, sua expressão muito mais séria do que antes. Claramente, Cyrus ainda estava colocando muita pressão sobre Lord Voldemort. Naquele instante, Cyrus ergueu sua varinha bem alto, e o fantasma da grande serpente verde à sua direita pareceu ganhar vida. Ela rugiu como um dragão, seu corpo maciço aparentemente capaz de preencher toda a sala. Neste momento, ela voou pelo ar como uma flecha, deixando apenas uma sombra verde. Lord Voldemort disparou sem hesitar um raio negro de sua varinha, a corrente elétrica perfurando a serpente gigante. Mas no momento seguinte, uma sombra dourada dividiu o raio e passou por ele. Cyrus voou vários metros em um piscar de olhos. Depois que a sombra da serpente gigante foi estilhaçada em uma névoa espessa, a luz da lâmina prateada cortou a ilusão na frente de Lord Voldemort, golpeando ferozmente em direção à sua cabeça. Bupt! O ar foi rasgado. A lâmina da espada de Grifinória apareceu em seus olhos vermelho sangue, como uma poça de sangue. Lord Voldemort não teve tempo de se esquivar. A lâmina parecia estar a apenas milímetros de suas pupilas, mas essa distância minúscula agora parecia tão vasta quanto os confins da Terra. Em apenas um suspiro, Lord Voldemort lançou sem esforço o feitiço de extensão indetectável, criando distância entre ele e Cyrus. Este movimento já havia sido realizado por Cyrus antes, mas para o mestre, aproveitar aquele momento exato era algo sem esforço. Então, Lord Voldemort imediatamente e rapidamente moveu sua varinha várias vezes em direção a Cyrus. Você gosta de brincar com facas? Ele sorriu ferozmente. Cada movimento de sua varinha enviava uma lâmina negra cortando o ar, voando em direção aos membros e à cabeça de Cyrus. Super protego. Cyrus apontou com a mão direita, e outro dragão serpente gigante enrolou seu corpo. Suas escamas resistentes se abriam e fechavam, emitindo sons de colisões metálicas. A grande serpente enrolou seu corpo firmemente, protegendo Cyrus dentro dela. As lâminas negras de Lord Voldemort atingiram suas escamas, emitindo instantaneamente faíscas brilhantes, e então ricochetearam, dividindo a parede sólida como se cortassem tofu. Ao mesmo tempo, falques no ombro de Cyrus e a sombra do gigante pássaro trovão prateado se fundiram, transformando-se em uma fênix de relâmpagos corpórea. Ela abriu suas asas, irradiando fogo e eletricidade, e enquanto batia as asas para voar, ela também mergulhou em direção a Lord Voldemort. No entanto, naquele instante, o chão sob os pés de Lord Voldemort pareceu se transformar em um pântano verde escuro. Uma serpente enorme, mais grossa que a cintura de uma pessoa, surgiu do lodo venenoso, sua cabeça aterrorizante arqueando pelo ar, suas presas terríveis atingindo as garras de aço de Falx. Clang, como metal colidindo. Então esta grande serpente retirou completamente seu corpo do lodo. Seu tamanho enorme era suficiente para esmagar qualquer fera, e seus olhos turvos carregavam uma magia aterrorizante. O que surpreendeu Cyrus foi que esta não era uma fera conjurada por magia, mas um basilisco vivo. É claro, aquele da Câmara Secreta, disse Lord Voldemort com um sorriso, sua mão acariciando as escamas frias do Rei das Cobras. Eu o trouxe de volta, e o tempo fortaleceu sua magia. É mesmo? Os olhos de Cyrus oscilaram. Já que era o basilisco da Câmara Secreta, então certamente ele ainda se lembrava da aura de Slytherin. Cyrus imediatamente repetiu a ofidioglossia, uma linguagem como comando de um rei, detendo imenso poder sobre o basilisco. Ao mesmo tempo, a varinha de madeira de cobra também emitiu uma aura única. Correntes invisíveis surgiram do lado de Cyrus, disparando como tentáculos e trepadeiras em direção ao basilisco, controlando-o. O basilisco parou seu movimento e então os olhos de Cyrus brilharam. Mate Lord Voldemort. O basilisco rugiu imediatamente, virando a cabeça abruptamente. O rosto de Lord Voldemort refletiu-se em seus olhos, maiores que lanternas, e então ele abriu sua boca enorme, avançando em direção a Lord Voldemort, aparentemente pretendendo engoli-lo vivo. No entanto, Lord Voldemort parecia completamente despreocupado. Um sorriso confiante brincava em seus lábios. Ele ergueu a mão esquerda, e o basilisco foi libertado do comando de Cyrus, sacudindo seu corpo como se estivesse se livrando de camadas de correntes de contenção. Justo quando estava prestes a colidir com Lord Voldemort, ele girou como um enorme trem balançando, virando a cabeça para atacar a fênix que voava em baixa altitude. Nenhum dos lados mostrava fraqueza, raios e fogo, veneno das presas e um olhar que trazia a morte instantânea. Neste momento, o Departamento de Mistérios havia se tornado um mundo de monstros. Você realmente acha que só porque tem uma varinha de madeira de cobra, pode competir comigo pelo controle do basilisco? Lord Voldemort desdenhou. Ele naturalmente sabia que Cyrus possuía a ofidioglossia, especialmente depois de ver Cyrus produzir a varinha de madeira de cobra. No entanto, ele ainda ousou invocar o basilisco, naturalmente confiante de que poderia impedir que o basilisco fosse controlado por Cyrus. Ambos possuíam ofidioglossia, mas a magia que detinham era inteiramente diferente. Assim como a ofidioglossia de Harry podia controlar cobras venenosas comuns, mas ele não podia competir com Tom Riddle do Diário pelo controle do basilisco. A habilidade de ofidioglossia de Cyrus também vinha de Lord Voldemort, mas comparada ao Lord Voldemort completo, não era tão poderosa. Agora, deixe-me ver que outros truques você tem? Lord Voldemort deu um passo à frente, o vento soprando de seus pés, poeira e pedregulhos agitando-se sob sua magia. Com o movimento do pulso, ele disparou outra maldição das trevas aterrorizante. Cyrus imediatamente ergueu sua varinha para enfrentá-la.
O fantasma da serpente verde escura enrolou-se em seu braço, aumentando seu poder mágico. Em um instante, ele lançou vários feitiços, a luz branca disparando como mísseis poderosos, colidindo com as maldições de Lord Voldemort. Bum! O chão abaixo deles já estava coberto de rachaduras, e os dois dragões negros acima pareciam prestes a romper a superfície. O basilisco e a fênix de relâmpago se entrelaçavam na batalha, desmoronando uma sala após a outra. Escudos de fogo azul e fogo maldito vibrante se entrelaçavam e surgiam acima da cabeça de Cyrus. Cyrus achou estranho porque o Ministério da Magia ainda não havia chegado. Mas ele não podia pensar em tantas coisas agora. Ele só podia se dedicar inteiramente à batalha. Ele lançava feitiços continuamente, um após o outro voando rapidamente. O poder desses feitiços era surpreendente. Mesmo que errassem o alvo, apenas passar pelo ar carregava uma força imensa, fazendo os cabelos de ambos ficarem em pé. Cyrus sabia que se quisesse vencer, só havia um caminho. Então, neste momento, ele largou a espada na mão esquerda, enquanto lançava feitiços com a mão direita. Usou a mão esquerda para gestos para auxiliar e aumentar o poder do feitiço. Lord Voldemort deu imediatamente um suspiro de alívio quando viu Cyrus soltar a espada de Grifinória e, ao mesmo tempo, tornou-se ainda mais imprudente. Em contraste, o chapéu seletor na cabeça de Cyrus suspirou, acreditando que Cyrus havia desperdiçado uma boa oportunidade. Você deveria usar a espada para cortar os feitiços de Lord Voldemort. Até mesmo uma maldição da morte pode ser cortada. O chapéu seletor berrou. Mas Cyrus o ignorou. Ele sabia que a espada podia cortar a maldição da morte, mas e depois? Ele ainda precisava atingir Lord Voldemort para feri-lo. Caso contrário, não importava o quão afiada fosse a espada de Grifinória, que efeito ela poderia ter. Os olhos de Cyrus olharam para onde a espada fora deixada, e pareceu ser exatamente esse olhar que Lord Voldemort aproveitou como uma abertura. Ele ergueu a varinha acima da cabeça e lançou instantaneamente um ataque em direção a Cyrus. Bum! Uma fumaça espessa subiu. Lord Voldemort tinha um sorriso nos lábios, mas no momento seguinte, ele viu Cyrus rolando para fora da fumaça. Cyrus parecia extremamente desgrenhado. Até o chapéu seletor tagarela em sua cabeça havia sido arremessado pelo feitiço. Estava claro que, embora tivesse se esquivado do feitiço, seu ritmo fora interrompido. Lord Voldemort percebeu imediatamente que agora era um bom momento para ele pressionar a vantagem. Se pudesse aproveitar a oportunidade, poderia encerrar a batalha imediatamente. Assim, seu ritmo de ataque tornou-se agressivo imediatamente. Ele deu um passo à frente. A varinha das varinhas em sua mão não mostrava sinais de estar sem uso, liberando até mesmo um poder sem precedentes. Incontáveis feitiços foram disparados de forma esmagadora em direção a Cyrus, como se todas as estrelas no céu noturno tivessem desabado, deixando Cyrus incapaz de retaliar. Venha, Cyrus, não se esconda. Ele tornou-se cada vez mais arrogante e desenfreado, pressionando Cyrus como um gato brincando com um rato, forçando Cyrus a fugir e se esquivar. Isso não é tudo que você tem, é? Lord Voldemort debochou. Ele viu Cyrus atravessar uma porta semi-destruída e em ruínas e se esconder no Salão da Morte. Lord Voldemort sorriu desdenhosamente e o seguiu imediatamente. É claro que Lord Voldemort considerou que Cyrus poderia ter uma armadilha ao entrar precipitadamente no Salão da Morte. Ele era muito cauteloso, seu olhar sempre precedendo seus passos. O Salão da Morte era uma sala escura e fria, toda a sala parecia cinza, e era muito espaçosa por dentro, com nada além de um arco esfarrapado coberto por véus brancos. Portanto, assim que entrou, ele pôde ver Cyrus ofegante, olhando para ele através do arco. Este é um lugar legal, não é? Lord Voldemort examinou o silencioso Salão da Morte. O interior desta sala estava imperturbável, como se um poder especial o separasse de toda a agitação externa. Talvez a morte devesse ser assim, silenciosa. Quero dizer, como seu túmulo. Lord Voldemort falou cruelmente. Mas Cyrus parecia não ter nada a dizer. Ele estava excepcionalmente taciturno hoje. Isso provavelmente fez Lord Voldemort se sentir um pouco entediado. Eu realmente quero lhe ensinar o que é a virtude da obediência. Ele achava que era desinteressante demais apenas matar seu inimigo assim. Ele queria ver Cyrus se submeter, queria ver Cyrus com medo. Mas mesmo agora, Cyrus ainda tinha um olhar obstinado, o que fez Lord Voldemort se perguntar. Cyrus não tinha medo da morte. Ele não conhecia a magia da morte? Lord Voldemort disparou um feitiço fria e raivosamente, e Cyrus parecia estar exausto. Ele ergueu sua varinha para retaliar, mas a varinha foi derrubada, caindo no chão com um baque e rolando para perto do arco. Vendo isso, Lord Voldemort soube que Cyrus não tinha mais forças para lutar. Ele conjurou correntes maciças que prenderam firmemente o corpo de Cyrus, então caminhou até a frente de Cyrus e agarrou o pescoço de Cyrus com suas mãos frias. Olhe para o seu estado lamentável. As pontas dos dedos de Lord Voldemort apertaram. Quem pode ajudá-lo agora? Ele sorriu desdenhosamente, seu olhar voltando-se para o arco no Salão da Morte. A varinha de madeira de cobra jazia ali silenciosamente, como se tivesse perdido todo o seu espírito. Perdeu sua espada e agora perdeu sua varinha. Posso facilmente quebrar seu pescoço, disse ele. Você ouve o chamado da morte? Dizia-se que quanto mais perto se estava da morte, mais se podia ouvir os chamados dos falecidos do outro lado do arco. Lord Voldemort estava curioso se Cyrus podia agora ouvir sua própria voz dentro do arco. No entanto, ele apenas perguntou casualmente, não esperando que Cyrus lhe respondesse. Mas para a surpresa de Lord Voldemort, Cyrus realmente assentiu. Todo seu rosto estava corado, e sua garganta apertada movia-se com dificuldade, produzindo uma voz rouca. Eu ouvi. Seus olhos dourados pareciam conter deboche. Apenas, o que eu ouvi foi a sua voz, Lord Voldemort. Lord Voldemort ficou primeiro atordoado e então sentiu um pânico sem precedentes, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Ao mesmo tempo, atrás dele, um vento frio de congelar os ossos soprou. Ele virou a cabeça bruscamente, apenas para ser ferido por uma luz prateada brilhante. No ar, outro Cyrus, segurando uma espada, estava golpeando em direção à sua cabeça. Cyrus, segurando a espada, era como um santo da espada, fechando a distância em um instante. Em apenas um suspiro, a lâmina quase atingiu a cabeça de Lord Voldemort, cortando uma mecha de seu cabelo preto. Lord Voldemort, morra. Desta vez ele não tinha onde se esconder. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!